Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom Brasília. Eu sou o Rodak, o seu host de hoje e sempre, e hoje estou com ele. Eu sou aquele cara que fica na fila do supermercado, que fala assim, você fica segurando aí meu lugar enquanto eu vou pegar a margarina que tá em promoção e volto depois, uma hora depois. Que Renato. texto grande, hein? Eu decorei. Decorou isso aí? Eu decorei. Muito decorei bem, pra me ou apresentar seja, pra vocês. tudo isso pra falar que ele é um step. Ele tá aqui só cobrindo buraco, é isso? Eu tenho um coração bom, eu vou lembrar. Ficou com raivinha, Eu não vou brigar porque você... eu não vou entrar cara. em detalhes, mas eu fiquei chateado porque não vim aqui no Max Fercondino, tinha muitas perguntas, Tinha. Por que você não mandou então as perguntas pra gente fazer? porque eu fiquei chateado. Queria- Não vou comentar sobre isso, eu tenho um coração bom. Mas hoje a nossa convidada também é incrível. É mais bonita que o Max. Com certeza. Tá melhor? Aí você me ganhou. Então é isso, gente. Aí hoje a gente tá aqui com ela, Narla Guiar, Guiar. repórter, apresentadora e muito mais, né? Você falou também que é Ixi, educadora parental. Muita coisa, educadora parental, Cerimonialista. esposa, mãe, mestre de cerimônias, A influencer. gente vai falar Tem que ter muito emprego para pagar a conta, né, gente? E aí a gente vai entrar, Os boletos, né? tanto no âmbito pessoal quanto profissional dela. A Ô, gente louco, bicho. Vambora. estamos sabendo É isso agora que aí, ela tá bicho. comemorando aniversário de casamento. Tem muita coisa pra gente Muita falar coisa pra hoje, gente gente. falar. Prazer estar Seja aqui. bem-vinda, Narla. Poxa, muito A obrigada, gente viu? tentou já fazer esse encontro, né? Deu uns probleminhas aí Verdade. no caminho, mas hoje... Agenda cheia, questão de profissão que eu tenho aí nas costas, não dá, né? Do nosso lado também. Quase né? um monte de Julius, problema. né? É o pai do Cris que É eu o pai de do você. Cris, Falou assim, eu- exatamente. Pega leve É aí, muito boleto. O pai do Cris falou assim: meu sonho é ser a Narla Guiar. Pra você ter uma ideia. Quase que eu não chego de tanta coisa que eu fiz hoje. Poxa. Mas, gente, que prazer Bom. estar aqui, viu? Com essa dupla maravilhosa que Valeu, eu conheci. obrigado, O Renato tô obrigado. conhecendo hoje. Rodak Tá eu já vendo? conhecia. Sim. A gente já se conheceu. Um prazer enorme estar aqui, viu? Muito obrigada pelo Prazer convite. nosso. Não sou tão famosa quanto o Max, Ah, mas que quebra o isso, galho um que pouquinho, isso, claro vai. que é. Você tá na Record até nacional, né? Você faz Passo. também. Sim, É, sim. Então você eu é tô na famosa, Record já há sim, 10 cara. anos. Você é muito e... modesta. É, não, imagina. E hoje eu faço cobertura política âmbito nacional e tenho e um o programa agro, né? que é o Agro Record, que é local, aos domingos. Vamos falar também sobre isso. Então, Pode de tudo segunda isso. a quinta eu cubro política, sexta-feira eu gravo agro, aí minha vida já é totalmente agro girl. Dá um bisu na cabeça. Só não sou a dona da fazenda, mas... Pois é, aí você tem que acordar já com outra vibe, né? A vibe da roça, bota Botar aqui umas um... músicas diferentes. já né? põe Uma roupa os modão de diferente. viola, bota, Você aí põe lembra? ali o cinto com a fivela, Aí pega um sim. pedaço de capim, põe aqui. Já aproveita Já que já é fala final de mais semana e aí já emenda. Exatamente. Muito legal. É E muito bom. vamos então aqui, a gente sempre começa aqui com o nosso podcast com uma frase aqui para os nossos seguidores lerem, se motivarem. Ainda Vai falar servir logo. para todo dia. mas é Exato. todo dia. A frase fica, permanece aí até o pra final. vida, o ano todo. Exatamente. Então põe aí, Gabriel, a nossa frase do dia. Se não Se não deu deu certo certo. ainda, é porque vai piorar. Se não deu certo ainda, é porque vai piorar. Então, gente, calma. Calma que o pior tá por vir. Calma que o pior tá por vir. É uma frase desmotivacional, na verdade, né? Mas a gente sempre tira alguma coisa boa. Eu queria que você comentasse essa frase. O que você achou? Gente, Você consegue consertar essa frase para uma tudo coisa que é positiva? ruim pode piorar. Exatamente. Pode Pode piorar. Então, assim, pode. pra que sofrer, né? Não vamos sofrer. Pode piorar. E aí vai fazer o quê? Só viva, né? Não Só espere viva. dar certo nem errado. Só É, vai uai. lá. E às vezes piora tanto que começa a melhorar. Porque não tem É. mais para onde ir. Já tá, tipo, no fundo do poço. Exatamente. Aí tem a Aquela molazinha lá e sobe tudo de novo. Aí, viu? A gente Maravilha. sempre dá um jeito de É dar uma isso. virada nessas Ou frases. seja, gente, não entre em pânico. Não. Tem uma frase do Papa que ele fala: aconteça o que acontecer, não entre em pânico. Muda o foco, É muda o isso. pensamento, Pra vai, quê, vai né? se Ficar embora. sofrendo à toa. É, porque Antecipar, é isso. você tem controle, então não se preocupe. Você não tem controle, Não se então não se preocupe. Então Exatamente. E segue tem a aquela vida. outra frase também, né? Tudo passa. Tudo passa. É isso. Até a uva. Até a uva passa. A Aí uva se que tá começar, chegando aí agora tudo no muda, Natal, né, dá gente? até a bermuda. Vambora. Até a uva que tá chegando no Natal. Exatamente. Daqui a pouco começam outros conflitos aí, né? Depois da política. Vocês gostam de uva passa? É Eu uma gosto. polêmica. Eu gosto. Eu particularmente eu gosto. É. Você não gosta, não? Gosto. Tem gente que cata, né? Fica eu catando, gosto. não gosta, gosta do arroz normalzinho. Mas Tem eu gente que prefiro- briga, né? É. Fica bravo. Eu sou assim, se tiver uva passa no arroz, eu como. Se não tiver, eu como também. Eu prefiro não colocar. Mas se Entendi. tiver lá, eu como. Mas Natal combina, vai. Eu acho, é um eu arroz acho. diferente. Eu Fica acho. gostoso, Dá uma farofinha diferenciada também. mesmo. É.
E vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Bora. Primeiro, a Café de Andrade. Põe um Café vídeo de aí na Andrade. tela. Café de Andrade, que fica lá no Sudoeste, lá na QMSW6, Bloco G, loja 5052, Residencial Estúdio In. Eles fazem café da manhã, eles fazem um brunch, tudo delicioso. Olha só esse Uau. croissant, Deu essa água bebida na de boca, hein? pistache. Uma delícia. E agora, todos os domingos, eles estão lá também com... É um afterzinho que eles fazem à tarde lá, com vinho, com espumante. Tem um violinista tocando também. Bem legal lá, Café de Andrade. Show de bola. Recomendo Delícia. muito que vocês conheçam. Se Quero vocês não conhecer, conhecem, viu? vai lá. Aproveita Já aí vou que lá. vocês estão no final de semana de comemorações Nossa, aí, eu ó. adoro um já- café, já gente. faz um cafezinho já. Olha, Oh, yeah. eu troco De qualquer primeira. restaurante por um café, né, amor? O Audrey sabe disso. Então vocês vão gostar. Todo Café fim de de Andrade. semana a gente vai no café e eu adoro conhecer. Esse aí com certeza já tá na Esse é lista. muito bom. Põe na lista mesmo, que vale muito a pena. Fui lá, comi, provei, Deu aprovado. vontade, viu? Café de Andrade. Fome. E o nosso próximo patrocinador também, que a gente tá com um novo patrocinador, que é a Academia da Face. Já conhece a Academia da Face? Não conheço, mas é da face mesmo? Ela é tipo... trabalha com harmonização facial. Eu vou ler aqui um É texto. porque eu já ia falar assim, você gastou, consumiu a caloria, vai lá gastar, né? Mas aí Mas depois é da eu li, eu face. falei, não, é da Aí faz face. uns exercícios com a cara, com o rosto. Com o rosto. É Pra uma não coisa ficar bem com o legal. rosto muito Musculação redondo. facial. Eles têm também cuidados com a pele e muito mais. Aí a Olha. embaixadora até a Sabrina Sato. Bem legal. Olha, que legal. legal. Entrou aí como nossa patrocinadora aí também. Onde Muito obrigado. fica? Ela fica muito boa, só deixa. É jornalista, gente. Jornalista quer saber de Fica todos lá os na detalhes. CLSW 105, Bloco B, loja 26, edifício Platinum Mall, Sudoeste também. Olha aí. Então, se vocês Bom, já quiserem fica saber mais, pertinho. Fica perto, já Exatamente. come ali no café da manhã, depois já vai fazer Já vai fazer isso. academia Tá tá tudo da lá face. pertinho. Se vocês quiserem saber mais, é só ir lá no Instagram Academia da Face, que vocês vão dar uma olhada lá. É bem legal isso aí. É musculação para Gostei. trabalhar a musculatura do rosto, para ficar mais jovem. Bem mais definido, bonita. assim. Tá na exatamente. moda, né, gente? Você ficar com o rosto definido, assim, ó. Mais Ele ou faz Bem menos. uma- papada. E o próximo aí são os nossos apoiadores, Rodac Comunicação Criativa. O que é a Rodac Comunicação Criativa, É uma Rodac? urgência, né? Que sou eu que trabalho com isso. Então eu faço aí os meus freelas de publicidade, propaganda, marketing, texto publicitário também a gente escreve, vídeo. Então, precisando aí, galera, pode me procurar aí. Rodac Comunicação Criativa, @agência Rodac. Também temos Estúdio Três Lados, que é esse estúdio magnífico aqui que a gente tá. Maravilhoso. Belíssimo. Essa luz, essa Parabéns. câmera, esse cuidado todo que o Gabriel tem com a gente A única aqui. luz que me deixa bonito. Eu pego essas fotos tudo dia, fico dando print nas imagens, fico jogando lá nos aplicativos agora de relacionamento. Tá Bombou. usando... né? Aí, Seu feed no Instagram só É tem só as isso fotos agora. aqui, né? É exatamente. Essa Que a, luz a melhor trabalhada, luz, olha olha. lá. Olha lá. O Gabriel Gente, consegue me deixar realmente bonito. é O top. que você faz, hein, Gabriel? Isso é segredo, né? É, se ele contar, né? Não... Segredo É. profissional, né? É só dar três Então lados. é isso aí. Estúdio Três Lados fica aqui no Centro Empresarial Norte, Bloco A, sala 322, próximo ao Brasília Shopping. Instagram é Estúdio Três Lados. Então, se você quiser gravar conteúdo, podcast, vem aqui e fala com o Gabriel que ele vai te receber super bem e você vai fazer um conteúdo de Gente primeira. boa, Gabriel, viu? Exatamente. Vamos ver. Vamos lá pro próximo. E o Entre Amigos também, que entrou aí como nosso apoiador gastronômico. Ainda não chegou a comidinha, mas eles estão Tá chegando chegando, aí. tá chegando. Que fica também, sabe aonde que fica? Aonde Sudoeste. que, aonde que fica? Sudoeste, exatamente. Fica lá na... Tá bombando. Tá bombando. CLSW 103, Bloco A, loja 33, Sudoeste. Eles funcionam no almoço das 11 às 15 e jantar das 17 às 22h30. Já vou pra lá daqui a pouco. Então, se quiser conferir também, Instagram é entreamigos.boteco. É isso aí, galera. E tem mais algum? Acho que eu já falei de todos, né? Já deu. Deu bom. Agora Deu bom. chamar pro pessoal patrocinar mais. Sim. Nossa, você quer apresentar aqui? Nossa, já adorei. Eu já vou dar pra... já vou te chamar Quem aqui pra quiser, tem Tá no espaço. currículo dela, diretora também, É. já coloca já, Bom que já demais gravar com a gente, agenciar, é outra coisa. Então, galera, temos vaga ainda para patrocinador. Se quiser Temos. patrocinar, ter sua imagem aqui na telinha com a gente aqui, botar aqui também do ladinho e tal. A gente faz qualquer negócio aí. Tem vaga ainda para patrocinador, procura a gente. Só procurar. Deudombrasilia@gmail.com ou me liga, manda um direct lá que a gente conversa pessoalmente, beleza? E a minha comissão, não esquece. E é 30%. Posso pagar em comida? Pode. Oxe, Em permuta, academia. né? E aproveitando também, galera, faz o Pix aí, ó. Botar aqui o Pixzinho, vai estar aqui Ah, ou eu aqui, vi. tá? Importante. Então, ajuda a gente aí que a gente, no como momento. tá escrito aí no Pix, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas tô fazendo podcast. Então, Humildemente, viu, por gente? favor, ajuda a gente aí com Tamo qualquer aqui. valor. E antes de começar também, vou chamar também, Renato teve uma boa ideia aqui,
Falou, por que você não coloca suas matérias do Deu Bom que você grava no podcast? Eu falei, tá aí, uma boa ideia. Aí eu trouxe ele pra cá também, Tá vendo? se Eu redimiu. não sou de todo mal. Então, galera, essa matéria aí que vocês vão ver é uma entrevista que eu fiz curtinha com o Caíto Maia, que esteve aqui em Brasília apresentando a nova coleção Sabe quem é Caíto Maia? da Chili Beans. Da Chili Não. Beans. Da Chili Beans? É. Aquele do um doidão, você sabe quem é, né? Muito massa. Então, põe aí Vou na conhecer tela. agora. Põe aí na tela a entrevista que eu fiz. Fala, galera do Deu Bom Brasília, eu tô aqui com o Caíto Maia, o cara da Chili Beans, o cara do Shark Tank também, o maior empresário que eu admiro pra caramba. Pô, uma honra estar aqui com você, conversando com você aqui. Você veio aqui pra Brasília fazer um Oscar, né, da galera que vendeu mais, que participou mais da Chili Beans aí. Como é que tá recebendo essa galera? A gente vê que o pessoal é uma família, né? Como é que é isso pra você? É um prazer, assim, na verdade faziam 3 anos que a gente não fazia isso por causa da pandemia, e você ficou até com uma dificuldade para dizer o que é isso, nem eu sei o que é isso, entendeu? Porque é um lançamento, né? um lançamento junto com uma festa. Normalmente isso aí nas outras empresas é uma reunião da empresa, isso aqui vira uma bagunça deliciosa, e a gente adora receber as pessoas do palco. E eu vi que vocês aí estão com muitos lançamentos legais aí, inclusive vocês agora estão com a Disney, né? A Disney convidou vocês para fazer a marca dos óculos, como é que é isso? A gente foi convidado, a partir do ano que vem, todos os parques temáticos do mundo que venderem óculos de Harry Potter vai ser da Chili Beans. Pô, que bacana. E saindo um pouquinho da Chili Beans, vindo um pouquinho do Shark Tank, como é que é fazer parte desse elenco desse Shark Tank? Como é que é? Legal, cara, porque você ajuda as pessoas, né? Tipo assim, você ajuda os empresários brasileiros. Para mim é um grande prazer poder ajudar as pessoas que estão começando. Então, para mim é muito legal. Eu tenho um amigo meu, eu tenho um podcast, né, que eu faço aqui em Brasília. Eu tenho um amigo que é o Ricardo, que ele participou do Shark Tank com vocês, que ele fazia uma empresa de piquenique. Então eu queria que você mandasse um recado para ele também, falasse pro Ricardo aí sobre o Shark Tank, a participação dele. Ô, Ricardo, lembro de você total. Você tem uma franquia de piquenique nos parques de Brasília, lembro disso completamente. Espero que ele tenha prosperado, porque ele tinha um futuro muito grande e não desista do seu sonho. Pô, que legal. Obrigadão aí, galera. Esse foi o Caíto Maia. Valeu demais, deu bom Brasília. Obrigado, Tamo junto. Prazer. Valeu. Pronto. Muito bem, galera. Essa foi a matéria aí que Show eu de fiz bola, com muito o bom. Caíto Maia. E agora Muito bacana. vamos... Gostou? Leva o jeito? Sensacional Pode me demais. contratar lá. Nossa, vamos lá pra Record. Agora vamos botar os comentários aí da galera do último vídeo que a gente fez aí com o Max Fercondini. Vambora. Põe aí, Gabriel, na tela. Ó, a galera foi boazinha, né? Última vez só desceram o sarrafo em mim, agora, ó. Tem a Mindful Breathing. Não sei, não consegui ler. Briefing. Briefing CO. CO. Parabéns, pessoal. Muito bom. Sucesso a todos. Muito obrigado. Edilene de Queiroz Alves também mandou. Deu bom Brasília. Parabéns a todos os envolvidos. Rodrigo, você é fera. Ó, Muito obrigado. você é fera, ó. Elogio. A Dani Strufaldi, ela mandou pergunta também pro Pro Max. Max. Né? Ela falou: gostei muito do bate-papo de vocês. Realmente deu bom. Mar Calmo não faz bom marinheiro, é o nome do livro dele. É uma narrativa pessoal, escrita com veracidade e leveza, uma leitura cativante, capaz de criar uma conexão que te transporta para cada momento vivido, despertando memórias e sentimentos. É isso aí, comecei a ler o livro, muito bom, já li o primeiro capítulo, é bem envolvente mesmo, que ele fala da compra do barco dele, então eu recomendo aí o livro Mar Calmo não faz bom marinheiro. Fiquei curiosa também, Muito viu? bom. Vera Lúcia Oliveira mandou: adorei o Max, entrevista massa, queria ter coragem de ser... Deve ser uma experiência Deve ótima. ser uma experiência ótima. Quem sabe, obrigado por compartilhar isso. Acho que o Rodrigo entrevista super bem. Aê! Olha! Tô indo bem, então. Os Muito humilhados obrigado, finalmente foram gostei. exaltados, né? Isso. Pena que não teve um comentário desse pra você, né, Renato? Vai ter no próximo. Olha lá aqui, na frente, põe aqui, deixa seu Gabriel. comentáriozinho aí. Gabriel, vem aqui. Quem estiver assistindo aqui com a Narla. Narla Aguiar, coloca, comente, Renato, você é fera. Renato, você, como é que botar Você entrevista muito Você bem. entrevista muito bem. Vamos Me ver. ajudem, gente, a continuar Essa com hora isso de aqui. brilhar é agora, hein, galera? Exatamente. E é isso, galera. Muito obrigado pelos comentários, adorei. O último falaram que eu comia demais, esse pelo menos não falaram isso. Mas vamos lá, então, começar o nosso papo com a Narla. Tudo bem, Narla? E aí, Vamos gente? começar. Acho que a Ótimo. primeira coisa que eu tenho curiosidade de saber é de onde veio esse nome, a origem de Narla. Ai, gente, é uma Narla. confusão meu nome. Na verdade, é árabe, mas a minha família não tem nenhuma ligação com esse, né, com o povo árabe. Aham. A minha mãe, o chefe da minha mãe, quando ela tinha seus 20 e poucos anos,
Era árabe e ele tinha uma filha com o nome Narla, Uhum. mas não é com R, é Nahla. Tipo, Nala. Nala. Aham. Só que aí pronuncia Narla, né? Aham. Aí minha mãe gostou e ficou Narla com R, né? Pra ficar mais brasileirado. Bonito o nome, eu gostei. É exótico. Obrigada. É. Fica bem bonito. Vamos começar assim pelo começo. Você nasceu aqui, você é de Brasília. Eu sou de Brasília, tenho Nossa, 37 anos. 37 O anos. Botox às vezes, né, Nem funciona. parece muito mais Já tenho nova. 37 anos, É. nasci em Brasília. Sou Nossa jornalista, Sim, sim. 85. 85. É. Legal. 28 de julho de 85. Julho é signo... Leão. Leão. Leonina. E nasci aqui, na verdade eu nasci no Gama, né? ama mora no Mas, Gama. quem ama mora no Gama. Mas já tem quase 20 anos que eu moro em Águas Claras. 15 Gosta de morar lá? anos. Amo. É. Amo. Adoro Águas Claras. Sou apaixonada. Chegou lá também, era tudo mato, né? Tudo mato. Pra você ter 20 anos ideia, atrás. tinha policial nas estações e dentro do metrô também. Aham. Porque tinha o risco até de Sim, assalto. sim. Então, assim, você não via ninguém dentro Era dos uma vagões. Era uma bagunça, né? Águas Era. Claras até se tornar o que era hoje. A gente acordava com barulho de caminhão passando assim. Aham. Muita obra. E toda semana mudava o sentido da Também, rua, né? Devia também. ser uma coisa, é uma coisa muito bizarra, né? É. Ainda bem que agora Tá sim, bem melhor. tá bem melhor, Mas graças a Deus. dizem que é muito. Quando chove, né? Fica muito engarrafado lá. Fica. Você... Assim, eu tenho sorte, porque eu trabalho de 6 da manhã a meio-dia. Ah, então você não Eu não pega. pego trânsito. E a minha família toda mora lá. E eu não tenho vontade de sair de lá, porque minha mãe é minha vizinha, minha irmã, minha Sim. sogra. Mas é uma cidade muito legal. É, eu muito adoro, lá bom, tem é tudo. muito diferente do resto Lá é do Brasil. muito bom. Muito Lá é legal. muito bom. E como é que você foi pra essa profissão de jornalista? Você se formou em jornalismo mesmo? Isso, eu me formei em jornalismo em 2007, Aonde que você se formou? no IESB. IESP. Legal. Lá é bom, né? O curso de Muito comunicação, bom, muito publicidade e bom. propaganda também lá é muito bom. É. E aí eu me formei, já tem 15 anos, mas eu já comecei a trabalhar ainda como estagiária na Rádio Transamérica, depois Legal. fui para a Rádio Brás, que hoje é a EBC, né, TV Uhum. Brasil. Trabalhava no Supremo Tribunal Federal como estagiária, mas também assim, entrevistava ministros, entrevistava o presidente Lula na época, apresentava programa. Então assim, eu sou jornalista formada há 15 anos, mas eu já trabalho na área desde 2005, 2004, já tem bastante Aham. tempo. Tem muita experiência, então. É, tem bastante. Aí depois eu acabei fazendo uma pós em sociologia Uhum. para estudar um pouco mais sobre a sociedade, que é para quem eu trabalho, né? Sim, sim. E depois acabei me tornando também educadora parental. Fiz a metade de um mestrado na UNB em jornalismo e sociedade. Abandonei o mestrado por conta da maternidade, porque o mestrado é um filho, Sim, né? é. E aí eu acabei optando, não sei, talvez eu volte para concluir o mestrado. E desse tanto de coisa que você faz, você gosta mais de fazer o quê? Entrevista política? Você gosta mais do meio? Porque você também faz a apresentação do programa rural, né? É, o Agro, O Agro. Agro Record. Agro Record. Isso. Do que você gosta mais? Qual o caminho que você gosta mais de seguir? Então, eu gosto de um tudo, né? Na verdade, eu trabalhei com o Marcelo Rezende. Vocês conheceram o Marcelo Sim, Rezende? Corta pra mim. Corta pra mim, ele me chamava de Narla Biquinho de Lacre. É mesmo? É, ele tinha... Era Cidade Alerta? Cidade Alerta, Ah, tá. nacional. É o que o Bach... É o É, o Bach? Bate. É o Bach. Bate, Bate tanto tá faz. hoje fazendo, né? Isso, Bate. ele mesmo. Bate. Necessário, velho. É por isso que eu Tomara não que a câmera tenha pego É por isso. isso que eu não venho. Bate. É, então, eu entrei na Record em 2012. E em 2013, quando eu completei um ano de emissora, o Marcelo Rezende já me chamou para São Paulo, já me chamou para fazer parte da equipe dele. E eu comecei a trabalhar com jornalismo policial. Aham. Não era o que eu gostava muito na época. Mas eu acabei me apaixonando, assim. Não por cobrir crime, porque é triste, né? Você Sim, cobrir sim. violência urbana, você vê o sofrimento das pessoas, de mães, né? De crianças, muitas vezes, mulheres, enfim, da sociedade, né? A gente sabe que a sociedade é bem violenta, mas é por ter a oportunidade de mostrar o crime e pressionar o poder público para melhorar aquela realidade. Sim. Isso que é o papel social do jornalista. E eu acabei olhando muito por esse lado, porque se você for olhar só o crime, a violência, você acaba ficando meio depressivo, você vai entrando meio na onda. Sim. Então eu trabalhei 4 anos com o Marcelo cobrindo violência urbana mesmo. Então você chegou a morar em São Paulo? Cheguei a morar em nessa São época? Paulo. E lá, nossa, eu cobri PCC, subi em Caramba. morro, fiz umas coberturas assim bem pesadas, tortura. Você pensar de mais pesado,
Eu já fiz. Não te sim. dava uma agonia, tipo assim, acordar e falar assim, caraca, eu vou ter que fazer, Tem que trabalhar vou ter que hoje. trabalhar hoje, né? Devia ser Você sabe que agoniante. não, assim, muita gente me perguntou isso e eu já fiz essa pergunta para policial, para bombeiro, para médico, como é Uhum. que é voltar para casa depois de lidar com situações tão extremas, né? Sim. A gente acaba desligando. Claro que em alguns casos a gente volta para casa, o Aldri sabe, eu já voltei para casa chorando, né? Tem Uhum. uns casos assim que realmente tocam muito a gente. Criança sequestrada. Eu já vi uma grávida de 9 meses morta num bueiro, Caramba, nua. pesado. Então você voltar para casa não tem como aquilo não te atingir, né? Mas Uhum. no geral, a gente volta para casa e desliga um pouco a chavinha, porque senão a gente não, no outro dia não consegue. É. A cobertura do Lázaro, por exemplo, eu estava entre as equipes, eu fui a segunda repórter a chegar. Uhum. Aí depois foram chegando vários repórteres, a gente tinha, sei lá, 50 repórteres, né? E eu fiquei todos os dias da cobertura do Lázaro. Essa cobertura me cansou, assim, me Desgastante. desgastou muito Você meu gostou de fazer? psicológico. Muito. É uma experiência incrível, mas eu senti medo, senti ansiedade, muito cansaço, vontade de não voltar. Eu lembro que chegava assim, uma terça-feira, eu falava, amanhã eu não vou. Aí chegava lá, eu tava já pilhada, Porque querendo saber você o que lembra tá quantos dias que acontecendo. foram? Foram 20, 20 dias, né? 20 dias. E aí foi assim, tipo assim, de supetão já mandaram as equipes lá pra fazer a cobertura, né? Na Imagina. verdade eles não tinham, porque assim, o Lázaro, ele matou uma família, Aham. mas aí ele fugiu, Sim. né? Aí E ficava aí teve nessa. aquela coberturinha local mesmo, Sim. sei lá, um repórter da Record, um da Globo, do SBT, nada demais, vamos ver, a polícia vai achar, logo, logo vai É. achar. Só que aí ele foi cometendo vários crimes, várias entrando, invadindo Ninguém casas e pegava. fugindo, Sim. ninguém pegava. E o negócio foi ficando cinematográfico e Exato. tendo repercussão nacional, até internacional. E Onde Está o Lázaro virou uma série, virou um Exatamente. suspense. E uma audiência que vocês não têm noção. Duplicou, sei lá, quadruplicou. A audiência lá em cima só falava Todo sobre mundo isso, quer as pessoas saber, né? queriam saber sobre isso na televisão, nas redes sociais. E aí, no primeiro dia foi um repórter, não lembro agora qual foi o repórter, acho que foi o Dionísio. Dionísio. Acho que foi o Dionísio. Eu lembro da Jéssica ainda também. Foi Dionísio, Jéssica, Aline, da Record, todo mundo foi, eu acho. Aham. E aí, no segundo dia, eles falaram, Narla, você vai ter que ir. Eu falei, vambora, né? Só que quando eu cheguei lá, zero estrutura. Zero. É, isso que eu ia te perguntar. É. Tipo, o pessoal ajudava lá vocês, como é que era? Você ia, voltava, ficava por Então, lá? normalmente na Record, normalmente não, a gente trabalha 6 horas, carteira assinada, tudo Uhum. bem certinho. Nesses dias a gente não tinha muita hora para voltar, não. Sim, 8 sim. horas, 10 horas, todo mundo fazendo hora Plantão, extra, né? Hora extra. e trabalhando bastante. E quem é jornalista já tem que estar acostumado com isso? Porque, tipo assim, publicitário tem muito disso na agência, né? A gente fica até altas horas fazendo campanha e tal, e é uma coisa que você tem que saber que vai passar por isso. O jornalismo também tem isso. No passado, a gente via muito em filmes, né? Aquele jornalista que de madrugada Sim, é. recebia uma fonte Fumando e o cigarrão. dia inteiro tomando Café, café. E fumando o dia inteiro. Esse perfil de jornalismo, ele não existe mais, né? Aham. Você tem a CLT, você Sim. tem um sindicato, você tem regras Você tem uma vida trabalhistas. também pra viver, né? Exatamente. Sem Então, saúde. lá na Record, por exemplo, a gente trabalha às 6 horas. Eu bato ponto às 6 e meio-dia eu vou embora. Claro que existem coberturas excepcionais, coberturas importantes e que a gente compreende que é importante passar do horário. A gente pede até para passar do Sim. horário, não tem problema, depois a gente negocia com a empresa, Sim. tá tudo certo. Aham. Agora, por exemplo, na cobertura do Lázaro, eu fiquei 2 domingos seguidos voltando para casa 2 da manhã no domingo. E aí você tem Isso. filho pequeno, aquilo vai te dando uma Sim. certa pressão psicológica, porque o filho já entende um pouco a preocupação. Por exemplo, uma colega minha do SBT, ela entrou numa chácara e um pitbull mordeu Caramba. o joelho Nesse dela. dia, No dia na um cobertura? dos dias da cobertura. Aham. Então você imagina você voltar pra casa. E ela mostrava, às vezes, o filho dela ligando: mãe, volta pra casa, tô preocupada. Porque o menino já tinha 8 anos, Sim. já via no noticiário que aquele ambiente era, né, de Hostil. periculosidade, Aham. era hostil, era perigoso. Ela, né, tava. E ela ia pro mato mesmo. Eu não fui pro mato porque eu tava sem colete. Alguns repórteres iam sem colete. Eu, depois que eu tive filho, eu passei a ficar Tá com muito medo de, né? Você não quer deixar Falaram seu que o filho, Lázaro né? via a polícia passando, né? Ele ficava escondido em cima das árvores e via a polícia passando. Exato. E Imagina. o pior disso, o Lázaro, ele ficava ali
vendo a polícia, né? E a gente tem até provas disso, mas também pessoas que estavam perto da gente, às vezes Uhum. trazendo informação, era para pegar a informação e passar para o Passar Lázaro. pra ele, né? Ele começou a criar uma Uma rede, né? rede de admiradores que tava ali colaborando com ele também, né? De apoio. De apoio. Esquisito isso. Para né? você ter Estranho. ideia, eu tenho uma prima que mora lá, Aham. na região. E ela chegava em mim e falava assim: olha, Narla, aquele ali é amigo do Lázaro, aquele ali é amigo, aquele ali é vizinho dele, aquele ali é primo. Então Caramba. aí eu já ficava assim, meu Deus do céu, com quem eu tô falando, né? É. Acredita ou não, assim, fake news, 95% das informações que eram passadas para a polícia, informações Aham. mentirosas para confundir a Sim. polícia. Então foi uma cobertura assim acho que foi uma das principais coberturas para todo mundo. Sim. Tinha bolão entre vocês lá pra ver quando que ia ser capturado. Ou então também quem ia dar o furo primeiro. Tinha gerava essa. Olha, bolão, Expectativa? não, bolão ninguém fez, né? Eu tenho várias fotos, depois eu vou até mandar para vocês, assim, com vários repórteres. Bolão não, mas tinha muitos repórteres falando assim, cara, agora é minha vez, assim. Aham. Eu vou arriscar, não tem problema, eu vou pro mato, eu quero falar o máximo, porque agora é minha vez de Fazer história. triunfar, fazer Aham. história. Eu já, como já tem bastante tempo na emissora, eu acho que eu já mostrei tudo que eu tinha para Não precisava mostrar, se arriscar sabe? tanto. Aham. E o meu perfil não é mais assim. Sim. Talvez há uns 5 anos atrás, antes de me tornar mãe, talvez eu teria ido, né, mais a fundo. Mas foi negociado também, era importante ter repórter no QG, na porta ali, para entrevistar o secretário de Segurança Pública. Uhum. Foi ali que o Lázaro, né, entrou, infelizmente. Não entrou não, né? Ali na porta e levaram o corpo dele. Então, Sim. muita coisa acontecia ali na porta também. E por que escolheram você? Assim, você mesma falou que não era muito seu perfil fazer esse tipo de cobertura. Por que você acha que escolheram? Então, na verdade, pelo menos lá na Record, não tem muito isso, assim, de perfil, né? Eu ainda não fazia cobertura de política. Então, a gente lá é dividido jornalismo local e jornalismo nacional. No nacional é só política. Como eu estava no local ainda e eu era uma das repórteres mais antigas, Uhum. eles dão prioridade para essas coberturas para os repórteres mais antigos, né? Uhum. E depois eles foram precisando de todo mundo, até dos que chegaram. Porque a coisa foi mais- crescendo, A coisa né? foi Aí crescendo foi e eles foram perdendo a- pegando os mais novatos também, tava todo Aham. mundo indo. Mas Entendi. no começo eles pegaram os repórteres mais experientes. E eu lembro que vocês faziam também link ao vivo, né? E às vezes tinha que ficar dando uma enrolada, porque não tinha mais o que falar, Não e tinha. voltava o assunto. Como é que é isso? É uma técnica que vocês usam? É muito interessante porque, assim, às vezes tem gente que tá ligando a televisão agora e tá perdendo o que você tá falando. Sim. Então, às vezes é interessante você voltar um pouco. Mas eu também não tenho muito perfil de ficar enrolando. Uhum. Quando eu percebo que o negócio tá, né, está enchendo linguiça demais, o telespectador cansa e ele muda de canal. Exatamente. Né? Porque eu também sou telespectadora. E eu sei o tanto que é chato você estar assistindo uma coisa e você tá vendo que ela tá enrolando por conta do tempo, né? Então, o que eu não quero pra mim, né? Sim, sim. E aí eu não sou também, eu não tenho esse perfil. Apesar de ser um pouco mais versátil, né? De caminhar pela polícia, pela política, pela comunidade, eu caminho por tudo ali na Record. Já apresentei todos os programas da casa, desde o Balanço Geral, da F Record, da F no Ar, agora o Agro. Então, assim, mas eu não tenho muito perfil de ficar muito enchendo, enrolando, eu não acho que é interessante. Mas às vezes é importante você voltar um pouco para Sim. você atualizar quem tá ligando a televisão, né? Agora, o que é bem desafiador, às vezes, é você estar ali dando uma informação e as coisas ainda acontecendo e você, ao vivo, tendo que mostrar tudo que tá acontecendo, ou às vezes o que você tá recebendo ali no ponto Ainda tem um também. ponto, né? Você recebe um Às vezes ponto. a gente tem um ponto. E às vezes a informação é engraçado, que você tá apurando ali, eu tô ali no local, mas às vezes tem uma informação oficial que eu não tô tendo acesso, mas que meu editor lá na redação tem e ele me passa aqui pelo ponto. E eu passo pro telespectador e assim vai. Te deixava mais agoniada ficar lá fazendo a cobertura do Lázaro esse tempo todo ou deixar o marido sozinho com criança pequena em casa? Tá vendo como ele é bom? Você não pode deixar de trazer ele. Realmente. Que pergunta maravilhosa. Ó, gente, já comentem aí, Tá tá? vendo, gente? Fala assim, nossa, que pergunta incrível. Eu vou deixar um comentário lá pra você. Obrigado, Eu obrigado. também, viu? Deixa o Amor, like. você também comenta essa, viu? O Já marido temos dela, três acho que ele não vai comentários. gostar muito, não. Vai deixar um hater lá. Já temos 3 comentários para sua pergunta. Então, a gente que é mãe, a gente não descansa a mente. Aham. Eu tava lá no Lázaro, gente, Lázaro morreu, Lázaro não morreu, Lázaro matou. E o meu Doida pra filho, pegar esse cara logo e meu pra ir filho pra comeu?
E meu filho tá dormindo. No meio de tudo isso ainda tinha porque isso. assim, criança, ele tinha 3 anos, né? Foi ano passado? Ele tinha 3 anos. Tinha acabado de completar 3 aninhos. Ainda, né? Ele mamou até 3 anos. Tinha acabado de desmamar. Então, a criança quer o colo da mãe pra dormir. Eu não Sim. tava lá. Isso deixa a gente coraçãozinho Sim, mais... sim, imagino. Você tem perspectiva de volta? Mas ele é um de saber? paizão, viu? É. Assim, sempre que eu chego, o Pietro já tá de Qual o nome? Qual é o seu pijama. Audrey. Audrey. Aí, galera, o Audrey tá aqui acompanhando a gente também. tá Daqui a pouco eles vão acompanhando. jantar, né? Vamos. Aí já é outra pauta, né? Já tá alto. Segura mais um pouquinho. Mas assim, claro, tem a preocupação de saber como é que tá o filho, mas o paizão Deu conta do deu recado, conta. né? Ixi, esse daí sempre trocou fralda. Ele não ajuda, ele Participativo, participa e claro. tem participação como pai Ele mesmo. tem essa de ajudar, né? Não tem. Dos dois, os dois têm que participar. Exato. Exatamente. Viu? Ele é essa pessoa. Legal. Viu? Eu participo Não, também. cara, tá. eu sei das coisas Ah, também. tá. Não, tudo viu? Não bem. tô te dando direta, não. Eita. Não, Sem Gugu, fibra papai demais. te ama. E que mais que a gente pode falar? Então, você ficou esse tempo todo na Record? Você já fez outra emissora ou você foi o Exato. tempo todinho na Record? Você falou que Acho fez. engraçado que o povo fala assim, Narla, você é tão boa, logo mais você vai pra Globo. Eu falo, gente, mas eu vim É. da Globo. Ah, foi? Ah, você começou na Globo, então. Na verdade, eu era contratada de uma afiliada da TV Globo, Aham. chamada Rede Amazônica. É uma afiliada de todos os estados da região norte. Então, Amazonas, Amapá, Roraima, Uhum. Acre, enfim. E aí eu apresentava de Brasília as notícias da política pro Bom Dia, Manaus, Bom Dia, sabe? Todas tá. as Você era capitais daqui ali. e Bom você- Dia Amazonas, Bom Dia... Você era contratada de lá, mas fazia tudo. Não, tudo era da- contratada daqui, porque é a sucursal daqui. Eu nunca fui pra lá. Existe uma sucursal da emissora aqui, entendeu? Aham. E aí, de Não, você Brasília... nunca foi pra lá, mas É. você fazia tudo daqui de Brasília Era e de mandava pra Brasília, lá. né? eu fazia de isso. bancada. Entendi. E aí eu já tava, né, numa afiliada da Globo, eu falei, não custa nada ir na Globo Brasília, né? Quem sabe eles me arrumam um emprego. Uhum. E aí eu comecei a ser ferista. Fiquei cobrindo férias lá e não tinha uma vaga fixa. Eu falei, preciso resolver minha vida. Sim. Aí eu fui pra Record. E tô lá 10 E anos. a Record é legal, né? De trabalhar, todo mundo que O, trabalha. eu jornalismo adoro. de lá é show de bola. Eu adoro. Opa, Só chegou a nossa comidinha. chegou a comidinha, pode entrar. Eu tava ouvindo um barulho. Não se acanhe não, não se Opa. acanhe não. Entre amigos, Aí gente. sim. Trouxe aqui, ó, nossa cervejinha. Não, obrigada. Eu não bebo suquinho. serviço, tô brincando. Pastelzinho vocês vão querer. Essa né? Foi piada uma é dele. indireta, tá? Não, essa bebe piada é dele. serviço. Por isso que eu soltei e ele riu. Vocês aceitam pastelzinho? Gente, Aceito. que cheiro é esse, meu Esse Deus? aqui Tá é cheiroso. comida do Entre Amigos que chegou aqui pra gente, galera. Uma cervejinha geladinha. Eu Vou aceitar daqui a beber. pouco, viu? Vai. Já a gente come. Daqui a pouco, Deixa eu porque só abrir senão aqui, a gente continua eu não o consigo papo. falar, sabe? Assim, sim. E então você tentou na Globo. Eu comecei Não, lá, né? Não, mas assim, você depois Queria ser fixa na Globo. do Globo Brasil. não Eu conseguiu. tava lá, né? Esperando pra ver de qual era, mas não rolou, Não então. rolou, Aí Você foi pra Então vamos pra Record onde e é uma tem. casa, uma puta da casa, né? Também, assim, pra Maravilhosa. jornalismo lá Gosto demais. A gente já trouxe a Nicole, o Ah, Gustavo sério? aqui. E todo mundo legal. fala bem, fala assim, nossa, adoro. A Nicole mesmo fala, pô, eu não É. tenho vontade de mudar. A Eu Nick gosto chegou muito. lá tem uns 2 anos, mais ou Uhum. menos. O Gustavo era nosso produtor, agora já tá apresentando. Sim. É porque agora o. Quem foi agora pra política? Que ganhou lá da Record? Fred O Linhares. Fred Linhares também. E ainda continua lá, tá Continua. apresentando agora até o final do ano? Não, ele vai apresentar, ele vai continuar Ele apresentando. vai continuar apresentando é. e trabalhando ali no Isso. como deputado. E aí, vocês vibraram, todo mundo? Ah, super. O Fred tem muita voz, né? Aham. E- Achei bem legal e ele também. trabalha muito com essa questão da violência urbana. Ele foi um dos mais votados também, Foi um dos né? mais E tá de votados. parabéns também. E acho É. que, assim, pra você ver a força que a Record tem em Brasília, Tem. né? Sim. Porque o Fred, ele é muita cara da TV Record também. Sim. E muita cara de Brasília também. Um representante, assim, que... Isso mostra, porque assim, Renato e Rodak, a gente tá no momento que vocês vão concordar comigo, que a gente tá numa crise relacionada à imprensa. Sim, Né, sim. a instituição imprensa. Então, existe uma crise de credibilidade, de tentarem tirar a credibilidade da imprensa a Sim, qualquer custo, sim. né? Isso mostra, né, o Fred ter levado aí tantos votos Aham. e ganhado as eleições, que as pessoas dão credibilidade ao jornalismo. Sim.
né? Sim, Ele é uma com pessoa que tem certeza. Isso é credibilidade. importante. As pessoas acreditam naquilo que ele está E falando. é uma pessoa que dialoga com o povão, né? Exato, tem a galera, linguagem sim. do povo, né? Porque é o povo que assiste a emissora, que vai Sim. pagar tudo ali. Então, assim, é Eu o lembrei mínimo do que a eu ia gente tem que falar. fazer, né? É dar a voz. Eu já te vi lá na Casa Civil, nas coletivas de imprensa da saúde, eu trabalho lá, né? Ah, Eu já te sim. encontrei lá umas vezes lá, fazendo cobertura lá, coletiva e tal. Inclusive, eu até tinha te confundido, eu achei que era a Nicole que tinha ido, mas agora que eu lembrei que era você, não foi? É, eu acho que a Nicole nunca fez É, cobertura pela Record. sim. Aí eu achei que era ela, mas era Porque ela você, na apresenta, verdade. né? Ela Uhum. apresentava o Balanço Geral amanhã, agora ela tá no Balanço Geral junto com o Fred. Sim. E eu acho que ela ainda não foi pra rua, pelo menos pela E Record. você é só rua, só externa? Você tem, lógico, tem o programa do agro também, que você faz dentro Isso. do estúdio. É, Mas esse de noticiários, tudo é só é externa. só Tem externa. vontade de ir para dentro do estúdio também, de fazer a apresentação? Eu amo apresentar. Eu sou Aham, muito fã. Mas eu tô muito apaixonada pelo agro também. aham. Mas eu apresentei, por exemplo, nos últimos, ó, de janeiro até abril, eu apresentei o DF no Ar. Todos Sim. os dias de manhã, que agora é a Neila Aham. Medeiros. Que veio lá do SBT, veio É. também, né? Eu tava numa vaga temporária até eles encontrarem a pessoa que Aham. eles, né, que eles queriam. E De foi que muito horas a que horas? interessante. Era 7 da manhã até 8h30. Cara, por que hora aí. você acordava pra ir, pra chegar lá? Ai, 4. Cara, deve ser um saco, né? 4 Mas eu fico horas. só rindo, Não, eu né? acordo 5, acordo e falo assim, gente, pra que Cara, eu fico isso? pensando como é que é a vida de repórter, de jornalista. Pra que isso? Que eu tô acordando ainda, os caras já estão lá. Não, que não sei o que, na rua, Mas no meio da E rua. maquiados, já. né? É. Por exemplo, eu entro às 7 horas em ponto, todos os dias, no JR 24 horas, que é antes Aham. do DF no ar. E tô lá, e a minha cunhada fala, como é que Linda você e consegue plena, estar né? plena, maquiada às 7 horas da manhã? Eu não consigo acreditar É uma num coisa negócio assim desse. que eu fico de cara, que eu admiro muito. Que É. eu tô acordando ainda, morrendo de preguiça. Não, já tá lá Como falando se tudo, nada, né? como se fosse no meio da tarde. E já assim. decorou texto e tudo mais. Essa é a vida. Você Tem que pagar os tempo- boletos, exatamente. Você gente. tem tempo para mais alguma coisa? Você acorda cedo, faz lá seu jornal, você ainda, sei lá, vai pra academia, alguma coisa assim. Ainda vou pra academia. Não, então, eu gosto muito de trabalhar esse horário da manhã, de 6 a meio-dia, que eu busco meu filho na escola, chego em casa, almoço, Depois fica livre também, né? aí eu brinco com ele, e aí a gente vai pra academia todo dia às 5 da tarde. Aí, é lá no meu condomínio mesmo, Aham. enquanto eu tô malhando, ele tá com o Pietro, brincando na brinquedoteca, no parquinho, ali dentro do condomínio mesmo. Bom que Certo. lá em Águas Claras o Aham. condomínio tem tudo, né? Sim, sim. Aí eu tô lá malhando. Aí depois que eu malho, ele entrega o Pietro pra mim e vai malhar. Vai malhar. E aí a gente revezando. malha. Vocês têm uma rotina, então, já organizada, Bem né? organizada. Aham, Bem isso é organizada. importante. Aí meu filho dorme impreterivelmente 8 horas. Aldri, você trabalha com o que, André? Trabalho no banco, no Cicobi. Ah, legal. Trabalho na parte de TI. Ah, Que pô, é outra coisa que... A gente Mas- conhece uma pessoa que trabalha da Itinha, acho que tá trabalhando assim. não sei se é no de TI também não, mas... Eu acho que é. Um amigo nosso da Ailton, você conhece? Tem 4 É meio difícil. Mas às vezes. Mas Mas não é difícil ele conhecer, porque ele conhece todo mundo. você trabalha presencial famoso é ele. ou em home agora? Vou fazer 3 anos em home. Ah, Só legal. que segunda, terça vai ter um auditoria, eu vou ter que ir presencial. Ah, tá. Gente, pra quem não tá entendendo nada, a gente tá conversando com o marido da Nara, que tá bem ali, tá? Ali fora, a gente não tá conversando sozinho, não, tá? Não tá falando com fantasma. É, então tem mais tempo então, pra ficar com o Pietro, então, bem mais Tem, mas tranquilo. hoje, por exemplo, eu já fui fazer Porque assim, eu não sou influenciadora digital, não sou e nem pretendo ser uma blogueira, nada disso. Mas por ter bastante seguidor, às vezes algumas empresas me chamam pra fazer alguma Sim, inclusive a gente se coisa. encontrou lá no quintal, né? É, Foi convidado. exatamente. E aí, às vezes, eu acabo fazendo alguns outros trabalhos, mas assim, meu trabalho mesmo é repórter, né, jornalista e mestre de cerimônias. Aí, às vezes, eu faço bastante evento também. Agora, final de ano tem muita coisa, né? Tem. Muito evento de Costuma pra fazer. mestre de cerimônia. Eu costumo fazer bastante. Vocês conseguem conciliar férias também? Ou não? Aí Conseguimos, ele acha que não, conseguimos. Até que a gente consegue, assim, é Aham. bem organizado. Tanto no meu trabalho quanto dele, Aham. a gente já tem uma previsão pro ano que vem. Sim. Né? Lá na Record, por exemplo, eles falam, em outubro a gente já marca as férias pro ano que vem. A gente já tira Porque férias tem no que final de conciliar também março. com o do Pietro também, né? Exato. Então é o seu Ele dia. ainda pode matar a aula, né? Só tem Aham. 4 anos, É, então tem ainda muita dá. coisa É. pra ver, assim, de importante. E conta um pouquinho pra gente também do programa então do agro, como é que é fazer, como é que você entrou, se você já tem essa veia de agro já dentro de você, ou você foi ganhando Você foi se com o apaixonando tempo, pelo exatamente. agro lá, ou você já Então, gostava? gente, zero conhecimento
sobre o tema, zero. Caiu assim totalmente de paraquedas. Eu lembro que meu chefe falou: olha, a gente vai. Já tinha o agro em Goiânia, em São Paulo, o Agro Record. E eles falaram: olha, a gente vai querer implementar aqui em Brasília, porque a gente publicou o de Goiânia, né? Divulgou o de Goiânia aqui em Brasília e fez o maior sucesso. Imagina se a gente mostrar o agro aqui do Distrito Federal. Aí que vai fazer sucesso mesmo, né? Sim. E aí a gente decidiu fazer o agro aqui em Brasília e eles olharam para mim e falaram: vamos botar a Narla, porque eu já estava saindo do DF no ar, Aham. me colocaram. E deu muito certo, como vem dando muito certo, uma audiência muito boa. A gente está na vice-liderança sempre, éramos terceiro lugar na época, antes do agro. Agora a gente está sempre na vice-liderança, assim, uma audiência muito boa. Uma audiência, inclusive, melhor do que durante a semana pela manhã. Aham. Legal. Bem boa mesmo, as pessoas gostam. Acho que elas se sentem um pouco perto da roça, né? Sim, sim, sim. Tem muita gente aqui de Brasília que vem de outros estados, às vezes do interior, Uhum. e mora na cidade, mas tem aquela saudade. E eu não sabia, juro pra você, que existia tanta produção, que o agro no Distrito Federal, ele é forte, assim, a gente O tem programa muitos é só produtores. de agro em Brasília mesmo, né? A gente pega um pouco o entorno também, Entendi. pega o Mas entorno. não pega, tipo, vamos lá em São Paulo ver. Não, falar sobre não sei o quê. não, aí É se a só gente aqui. achar alguma reportagem interessante de São Paulo ou de Goiânia, por exemplo, a gente traz pra cá. Mas o Mas- foco mesmo é aqui. Mas assim, Entendi. praticamente todo o programa é para mostrar a produção de cebola, de tomate, de morango, vinícolas, temos várias Sim. vinícolas aqui. Café Tá lá, né? crescendo muito, Tá Café né? legal. crescendo, muitos cafés. E a gente tem a Emater, que ajuda bastante, né? A Confederação da Agricultura também ajuda bastante, tem a FAP aqui no DF. Sim. E investe bastante nos produtores e tá crescendo, gente. É muito legal, tem muita coisa para O agro mostrar. ganhou muita força, né, nesses últimos anos. O agro sustenta o país, né? Exatamente. Exatamente. E a agricultura familiar também ela é muito importante, né, para o desenvolvimento do país. E a gente percebe que é preciso ter muito investimento de fato, e a gente mostrando e pressionando também o poder público para isso, porque as pessoas às vezes moram na roça, no interior, que seja aqui do DF, que o DF tem interior, Sim. e querem ir para a cidade, mas não necessariamente a cidade é melhor. Às vezes você faz sua produção ali, você cresce e ganha muito mais dinheiro, você é muito mais feliz, inclusive tem mais qualidade de vida, né? E é importante investir no agro. certeza. Então, assim, eu descobri uma temática. Eu sempre falo assim, que eu falo: Deus, na outra vida eu queria vir dona de uma fazenda, antes do agro. Rainha do gado. Juro, antes do agro, porque eu adoro estar perto da natureza. Parece que a gente está mais perto de Deus. Parece não, eu legal. tenho certeza que É. tá. Porque é uma Tranquilidade, energia. né? É um O ar ar que você puro. respira é diferente, a energia, o céu que você vê, Mais estrela, né? Aquela o vista da contato. montanha. Te dá uma paz, assim, eu tenho certeza que é serotonina na veia, sabe? Sim, Você com fica certeza. muito feliz. E a energia da natureza, ela é muito incrível, né? Eu acho que você tá estressado, você põe o pé no mato ali. Tem gente que não gosta, mas eu sou bem fã. Eu Você gosto é bastante. do Gosto, mato. sempre gostei. Eu Sempre acho que eu gostei. sou mais cidade, assim. Gosto mais do urbano mesmo. Aham. Mas você sente a necessidade de, às vezes, dar uma Sim, fugida? Dar uma fugidinha, dar uma descansada. Mas, tipo assim, passar um final de semana e voltar. Entendeu? Entendi. Não consigo. Não, eu também não viveria, eu É. acho. Eu não viveria. Como é que você quer ser rainha do gado sentado É, e pode Não, vivendo mas lá, você pode ter a é. fazenda pra você ir no fim de semana. Não, mas ó, dizem que o gado só engorda com os olhos do dono. Você tem que estar lá, 24 horas à disposição. De longe. É que hoje com essa Não, tecnologia então você põe um é. dronezinho, né? Pra ficar guiando ali o gado, né? É, só se for. É um tipo de olhar, né? Sim, não deixa de ser. Mas é muito legal. E aí eu descobri realmente uma paixão. E tô descobrindo, tô aprendendo cada vez mais. A minha cabeça anda meio, eu já falei pro Alder, assim, é bem dividida e acumulada, porque eu tenho que estar atento a tudo que tá acontecendo na política e no agro. E exatamente. cuidando de menino. Aí eu vou te fazer uma E pergunta. mestre de Vou cerimônias. te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com a política e com o agro. Mas Ai, sem meu querer Deus. te comprometer. Ah, por favor. Você- Você tá indo bem. O você agro- Tá indo em cima. Ó, você tá Uma lá em cima, não vai estrelinha já, cair. né? Eu tava te defendendo. Não, pode continuar, fica tranquila. Fica tranquila. ver. O agro, nesses últimos 4 anos, ele teve muita força do governo, muito incentivo do governo. Você acredita que nos próximos 4 anos também continuará sendo assim? Eu acredito que sim.
Dizem, né? Eu não vi números ainda sobre isso, mas que o governo passado também investiu bastante no agro, né? Aham. Só que o diferencial é que o movimento sem terra, ele foi bem enfraquecido, né? Sim. E eu vou te falar isso porque eu conheço muitos produtores, eu conheço, né, produtores aqui no DF que são produtores assim que exportam aí hortaliças e, enfim, para fora do país, né? Aham. Exportação de cebola. E que eles têm medo, né, de você ter um Sim. movimento sem terra mais forte que vá atrapalhar ali o agro, Tá indo né? tão bem, né? Exato. Às vezes esse é o que tá preocupando no futuro, esse É, por futuro, isso que a né? gente vê o Aham. pessoal do agro né, apoiando Sim. o atual governo, não o Uhum. governo eleito. Mas você acredita também que não deve ser também desse jeito? Não, não é bem assim, Aham. sabe? Eu acho que se a gente começa a ler, por exemplo, o próprio Movimento Sem Terra, se você Aham. entrar no site, não tô aqui para defender, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, Mas a eu gente acho que é sem interessante, tomar sem posição. tomar posição nenhuma, mas eu Aham. acho que é importante você desmistificar o que a população costuma reproduzir. É. Porque às vezes você ouve uma coisa, alguém conta que esse copo é laranja, e você vai reproduzindo que ele é laranja, laranja, e de repente você tem uma massa acreditando que ele é laranja. Sim. Mas e essa massa, ela foi atrás da informação, ela leu? Ela tem senso crítico? Ou ela só tá acreditando no que aquele povo foi reproduzindo, É as tia do reproduzindo, WhatsApp, reproduzindo? né? A Que fica tia só do mandando as coisas sem Exato. ver, Tem sem que acabar ler. com o WhatsApp É um mesmo. perigo. Não, tem que acabar com as Tá tia. acabando com o Twitter. Tem que trocar. É. E nessas eleições é impressionante como você vê fake news assim a rodo. Eu, por exemplo, eu como Dos dois jornalista lados, dos né? dois lados. Claro que assim, Aham. a gente sabe que tem, enfim, tem lados Sim, que ainda que exageram extrapolam mais. mais. É, Aham. tem um lado que exagera mais, mas Sim, também não sim. vamos entrar. Não. Mas assim, por exemplo, eu recebo o meu WhatsApp, meu irmão me manda fake news o dia inteiro. Eu falo, meu Deus É do mesmo. céu. Ainda tenho mais essa função, gente, ó, mais uma Fica função ainda. desmentindo fake Desmentir news fake na news. família. Então, assim, é interessante você ler sobre o movimento. Não tô aqui para defender. Sim. Eu acho que tem muita gente errada no movimento, mas é Você interessante entender, você ler né? para você saber É. por que ele existe, o que ele faz. Existe a invasão Mas, mesmo? eu odeio o MST, mas lê, né? Se Lê, informe o que é. eles são. Aí, se você Até tiver pra você ter razão, assim. exato. Se você tiver uma base para você odiar aquilo ali, informação Vem com verídica, argumentos, né? Me prova Exato. por quê. aí você Não tem todo porque- o direito de Aham. odiar. Agora, odiar porque você ouviu o outro Sim. falando e reproduzindo e aumentando aquilo, é muito perigoso, né? E aí a gente entra de novo naquilo que eu falei, na crise da imprensa, né? Uhum. De você, que agora estão até falando que o Lula quer regulamentar a imprensa, aí o povo fala que é censurar a imprensa, mas é censurar ou é regulamentar? Às vezes tem uma distorção das palavras, né? Que é justamente para causar esse Regulamentar é tipo de... justamente dar legitimidade, é você organizar. Sim. Porque hoje em dia, eu abro um blog, começo a falar um monte de mentira, digo que sou imprensa, aí eu vou misturar com quem é sério. Nossa, vocês devem ter Não um dá. ódio mortal, né? De blogueiro, desse povo que não estuda nem nada. Mas desde que eles falem que eles são blogueiros, Aham. né? E Mas que eles tem têm uma uns- posição. tem uns mas que tem vem uns que com- querem dizer que é imprensa, que é mídia, Exatamente. que é jornalismo, e não é. Que é especialista na É, porque tem uns até blogzinho pequeno assim, dentro da cidade. Ah, é o blog do Guará. E aí fica lá só metendo pau no governo, papapá, e você acha o jornalista. Exatamente. Que é nichado naquele negócio ali, entendeu? Deve ser muito chato também ficar lidando com esse povo também, né? E aí tem gente que tá falando assim, mas eu prefiro acreditar no blogzinho tal do que na imprensa. Você vai ver a Mas você fala fonte. que Não sei o que lá, não tem nem nexo, não tem nem o endereço do cara, é o blog do seu Agnaldo, vizinho do seu Raul. .com.br. E o cara, não, eu vi lá, é confiável, a fonte é essa. E é isso, gente, assim, claro que a imprensa, é o que eu sempre falo, não existe imparcialidade. Um professor meu de jornalismo investigativo da UNB, ele falava isso. Não existe a imparcialidade entre os jornalistas, não existe imparcialidade entre os médicos, nem entre os professores, nem entre os músicos, nem entre ninguém. Sim. Ninguém, todo mundo tem uma história, todo mundo tem, né, uma crença, uma educação, e vai ter um posicionamento. Sim. A posição dos nossos pais em relação à política já tem uma interferência muito grande nos Sim. nossos pensamentos, Sim. né? Que eles podem mudar, a nossa ideologia pode mudar, mas já tem ali, você já tem uma base. Você cresce com uma base E já. se eu sou um dono de uma comunicação, de uma empresa de comunicação, e eu tenho essa referência do passado, claro que isso vai me... Não tem jeito. Uhum. O dono de uma escola, ele não quer só educar.
Ele quer ganhar dinheiro. Exatamente. O dono de um hospital, ele não quer muito salvar vidas, só vidas. Ele quer ter lucro. Sim. Esse é o capitalismo e essa é a lógica do É capitalismo. que a gente vive, né? Essa é a lógica, é o lucro. Então, o lucro Sim. está na frente, né? Então, se o lucro está na frente, as pessoas não vão ser imparciais. Elas vão ser parciais e elas vão para onde elas vão ter mais benefícios, claro. mais lucros e tudo mais, lucro e tudo mais. Então, a imprensa, ela não vai ser imparcial, ela não é imparcial, não existe imprensa parcial. Agora, tem que existir a busca pela imparcialidade. Sim. E a gente tem que perceber essa busca, a gente tem que entender que aquele jornal, ele está trazendo uma informação que é oficial. Uhum. Ela não acha, é oficial. Vem dos órgãos oficiais. Mas não tem aquela informação que ela é passada de um jeito, e aí tem uma imprensa X, ela dá o. É ela... aquela manipulação do título, né? É, não, é que ela, tipo assim, fala assim, esse copo, que nem você fala, esse copo é laranja. A imprensa X vai falar, esse copo é laranja por conta de tal motivo, porque o governo não concorda, alguma coisa assim. E o outro não, porque o governo concorda. Tipo assim, tem o mesmo assunto, só que cada imprensa dá de um jeito diferente. Dá de um jeito diferente. Mas veja, se você pega o mesmo assunto de várias emissoras, cada uma vai ter um foco diferente, um direcionamento diferente. Mas todas elas vão tratar do assunto. Você vai ler a reportagem. Às vezes o título tá dando um direcionamento diferente. A gente vê coberturas, por exemplo, agora eu tô na cobertura do presidente. Eu tô desde o primeiro turno no Palácio do Alvorado, todos os dias. E aí você tem lá, às vezes, uma coisa que o presidente falou. A Globo, ela vai dar tudo que ele falou, mas ela vai pegar das falas dele, ela vai pegar ali um melhor ou Não, pior. É o jeito dela lá. Exato. O que ela acha que é mais interessante e vai colocar lá em cima. Exato. A é Record vai pegar o que acha que o presidente falou 10 frases. A Globo achou que a sexta frase é mais forte, poxa, é um absurdo isso que ele tá falando. Pá, põe lá em cima. O presidente falou isso, aquilo, outro. Já a Record, ela vai falar também das 10, como a Globo também. Só que ela vai focar, maior. vai dar um destaque maior em uma outra fala que ela achou que é mais interessante. Sim. Mas as duas vão falar a verdade. E a Só verdade que a tá lá. A sua verdade. Não, a verdade. Ele falou, as 10 falas estão lá. Não, tudo bem, entendi. Só que ela vai dar um foco maior, talvez, um direcionamento maior. Cada uma vai dar Nenhuma tá mentindo. Nenhuma tá mentindo. A informação tá lá, tá tudo lá. Aham. Entendeu? Ninguém inventou. Os meios de comunicação, eles são sérios. É o que a gente fala. Uma empresa de comunicação, ela tem concessão pública, cheia de regras, e essas regras precisam ser seguidas. Eu não posso pegar uma emissora de televisão, colocar alguém difamando outra pessoa, xingando outra pessoa, porque existem regras, existem leis que precisam ser cumpridas. E aí as pessoas acham que você punir alguém que está cometendo um crime numa emissora de televisão é censura. E aí a gente confunde liberdade com libertinagem. Exatamente. Você tem liberdade até um certo ponto. Eu tenho liberdade de falar muita coisa para você. Eu tenho liberdade até para te difamar. Mas quando eu te difamar, você também tem toda a liberdade de me processar. Tem as consequências. E né? tem as consequências da minha liberdade. É muito então as louco pessoas. isso. Sem reação, né? Ação e reação. Então as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Elas acham que elas podem sair fazendo tudo o que elas querem. Até podem, mas aí vai vir a mas tem que consequência. exatamente. Se você sair tirando a roupa por aí, você vai responder. Você pode, né? Você tem a liberdade para tirar a roupa. Pode andar pelado, fica à vontade. Mas depois vai vir a consequência. E hoje em dia, com as redes sociais, elas dão muita abertura, né, para as pessoas falar o que quer, o que pensa, e não tem uma checagem, uma fonte. Até, assim, não querendo criticar o jornalismo, mas tem alguns jornalistas também que já estão indo nessa onda também de não checar a fonte e ficar passando direto também as coisas. Não, mas aí uma emissora séria, ela não deixa uma pessoa dessa continuar. Uma emissora séria. E aí você começa a perceber que a emissora não é séria quando ela deixa esse tipo de coisa acontecer. Você vê que a emissora tá mais preocupada Passando com pano, né? a audiência Sim. do que transmitir a informação. Na internet a gente chama de caça-likes. Sim, né? Clickbait. Clickbait. Exatamente. muito E a louco, gente né? viu muito isso nas eleições, né? Não vou entrar no mérito, porque teve dos dois lados. Eu vi muita gente mentindo dos dois lados. Sim. E aí você tem a interferência, né, do judiciário para dizer que aquela informação é falsa. O que, ao meu ver, é extremamente importante. Sim. Porque uma pessoa que tem 5 milhões de seguidores, 6 milhões, 10 milhões, ela solta uma mentira falsa, Mas aí- ela tem ela tem o contamina, né? poder Aham. de decidir uma eleição Sim. com a mentira dela. Sim. Você imagina, eu sou uma pessoa muito influente.
Eu chego lá no meu Instagram e comento uma mentira contra o Bolsonaro, sei lá, Aham. né? E aí os meus seguidores vão falar, tá vendo? Tá vendo? Olha só. E aí vai lá e vota no outro. Sim. Isso pode mudar uma eleição, que você viu que a eleição foi Pode. tão polarizada Sim. e tão, né, ali Foi ali de igual para igual, de né? igual para igual, com 2 milhões Você de votos. acompanhou, né? Essa última A eleição, apuração, a totalização, tudo. Eu tava de plantão. Desgastante. O que você achou bastante. dessas eleições? Porque a última eleição que a gente lembra, assim, foi bem... Foi tipo... Essa foi a primeira que você fez? Então, as outras eu cobri local. Local. Eu sempre cobri eleição, mas sempre local. A última a gente via que tinha um movimento para tirar o PT, né? É. Aí essa ficou mais ou menos assim emparelhada, né? Tipo, metade PT, metade Bolsonaro. Foi um foi fla-flu, decidido na ali. verdade. O que você achou? Difícil, né? Como é que... Mas você sabe que essa é uma tendência mundial, essa polarização. A gente Sim. viu nos Estados Você Unidos. acha que a internet né? deu força para isso? Com certeza, influenciou? com certeza. E as fake news, os tios Fake do news, Zap, tudo isso influencia muito. Abraço pro Porque meu tio aí que ficou se você espalhando tem as se você tem uma máquina de mentiras ali, aquilo, às vezes a mentira era tão bem feita que ela vai te dando uma certa raiva. coisas. Né? E você fala, cara, como é que alguém pode votar nesse cara? O que esse cara tá fazendo? Sim. E aquilo ali às vezes é mentira. O doutor não sei o que, formado em Massachusetts. Aí, já estão trolando, já colocando os nomes, nada a ver aí. E a Vai eleição, pesquisar e Não existe. essa eleição ela foi desgastante, triste, Bem suja, né? suja. Foi um jogo bem sujo. Eu Porque cheguei... o judiciário que tava até desmentindo as fake news também. Chega uma hora que o pessoal começou também a duvidar também de tudo que o judiciário, que o STF falava, que o STF parece que quando você postava alguma coisa no Instagram, por exemplo, eles dava lá, procure saber das informações corretas e tal, que não sei o que. Aí tem uma galera que fala, não, esse povo também tá comprado, não vai na onda deles. Então, assim, não tinha em quem confiar. Você, às vezes, existem políticos que eles querem ter a voz única. Uhum. Só a minha voz é a que vale, eu sou o dono da verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desqualificar todo mundo. Eu vou desqualificar o judiciário, eu vou desqualificar a imprensa, eu vou Sim. desqualificar o legislativo, eu vou desqualificar todo mundo, porque aí eu vou ter voz. O que eu acho extremamente perigoso. Não tô aqui para falar de novo de ninguém, mas Sim, eu acho sim. bem perigoso e eu acho que não dá. Os poderes são independentes, mas são harmônicos, eles precisam trabalhar juntos. Ou deveriam ser, né, pelo menos. Ou deveriam, Uhum. ou deveriam. Eu acho que não é interessante você ter uma guerra entre os poderes. Sim. Eu acho que o país não vai para frente, Exato. né? Então, eu acho que é interessante as pessoas também. Eu vi uma outra falando, uma artista aí falando que os comerciantes que votaram no PT têm que botar a estrela do PT para ninguém comprar. Mas, gente, se ninguém compra, a economia não anda. E você tá torcendo pro país dar errado. Tem uma galera que é desse jeito, né? Você entendeu? Que agora que, eu perdi, eu quero mais que o país se exploda. Então, assim, a gente tem uma oposição que tentou derrubar o Bolsonaro, mas também a gente teve no passado uma oposição que derrubou a Dilma. Sim. E é um tentando derrubar o outro, e a gente percebe claramente que as pessoas estão muito mais preocupadas com seus interesses próprios do que com o interesse realmente da população. Sim, Isso é geral. muito triste. Acho que é muito da nossa cultura também, né? No Brasil, esse negócio de time, fla-flu, ou é uma coisa ou é outra coisa. Polarização. Ninguém, tipo, tá torcendo pro Brasil de verdade. A gente tá torcendo pra um lado ou pro outro. Mas você torcer para o time de futebol, ok. Agora a política, ela não tem que ser vista com emoção. Então, Mas foi levada misturou, desse né? jeito, exatamente. foi levada pra esse lado. Exatamente. Não, levou completamente. Aham. E é isso que eu tô falando, assim, o que eu penso, né? Que a política é razão. Eu tenho que olhar para o presidente como um servidor público Sim. que é pago por nós e que tem os seus deveres, exatamente. seus direitos. É um funcionário. É um funcionário. É um E rei ele lá. tem que ser pressionado. Sim. Seja Lula, seja Bolsonaro. Ele tem que ser questionado pela imprensa, que a Exato. imprensa é a voz do povo. O que o povo quer perguntar e não consegue, a imprensa faz essa Sim. intermediação entre o povo e o poder público e vai lá e fala e pergunta e questiona o que o povo quer saber. É isso. Só que a figura do presidente que passou e o próximo tem que entender que ele tem que ser questionado, Uhum. né? Sim. E ali ele Tá lá pra isso, ele né? tá lá para servir. isso. E ele não é só questionado pela imprensa, ele é questionado pelo Tribunal de Contas, Sim. ele é questionado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, ele pode ser investigado, tem que se deixar ser investigado. Sim. Então, é por aí, assim, se as pessoas... eu não tenho político de estimação.
Eu falo Também que não. eu votei, Não. né? Eu tenho orgulho de Eu dizer queria que ter os meus anulado, candidatos mas eu perderam. votei. Eu não tenho política de estimação. Então, assim, votei, mas eu vou ser crítica do governo que eu votei. Sim, com certeza. Sim. Tem que É ser aceitar, crítica. né? A Sim. gente vive numa democracia. Se, por exemplo, o Lula ganhou, agora o papel dos apoiadores do Bolsonaro agora é fiscalizar o Lula É. e tá lá batendo mesmo. Até E mesmo é quem isso. votou nele também. De É. repente o cara não tá Quem fazendo votou um no bom governo Bolsonaro também. tem que criticar o Lula. Quem votou no Lula tem que criticar o Lula. também. Exato, Exatamente. exato. Tem que criticar. Tem que criticar se ele estiver fazendo alguma coisa errada, claro, né? Você não vai Parar também de ficar ficar apedrejando, porque É. às vezes as pessoas, sei lá, Bolsonaro falava alguma coisa, o pessoal, nossa, olha o que o Bolsonaro Aham. falou e não sei o quê. Então, assim, tem que questionar os dois, Não, gente. o Bolsonaro os também dois era lados. muito tiozão do pavê também, viu? Pelo amor de Deus. Você se Ele falava identificaram com ele, um né? pouquinho. Ele falava muita groselha. Diminuiu um pouquinho, de repente, o negócio. Mas é a opinião pessoal. Mas é tão triste, né, a gente ver, porque se todo mundo enxergasse a política com razão, Sim. essas pessoas elas teriam já aceitado o resultado das eleições e a Sim. gente estaria andando para frente, né, e vivendo a vida. Mas não, tá um negócio ainda travado, porque o povo não aceita, porque É. tem aquele cara como um ídolo. Então, assim, Aí, como o meu ídolo vai sair O daqui, fanatismo gente? e a idolatria é o que mata o pessoal. É o que estraga Dos dois tudo. lados É. também. Quando eu vejo assim, a idolatria pro lado Exato. do Lula, eu falo, não, gente, tá Exato. errado. Quando eu vejo a idolatria pro lado do Bolsonaro, eu falo, gente, tá errado. Aí você vê que é Isso é mais lulista racional, contra o bolsonarista, menos aí você vê assim, cara, que alienação, É. coisa doida que fica na Porque cabeça das justamente pessoas. não enxerga a política com razão. Exato. Que deve ser. Exato. enxergar. Você acha que o Brasil tem jeito ainda? Ai, que difícil. A gente tem que ter esperança, né, amigo? É. A gente tem que ter esperança. Eu confesso que eu fico um pouco triste quando eu vejo a velha política meio voltando, sabe? Aham. Eu queria pessoas novas. Brasília deu uma renovada boa, é. né? Deu. No quadro. Eu particularmente, não estou fazendo política aqui não, mas eu gosto Uhum. muito do governo daqui. Sim. Do Distrito Federal, eu Aham. gosto. Também. Eu acompanhei o governo, né? E eu acho que ele trabalha direitinho e Sim. tudo. Mas não tinha essa expectativa, viu? Na eleição passada eu não botei muita fé, não. Mas depois eu vi que trabalhou e Pensei tudo. igual também. Eu não comecei assim com a expectativa lá embaixo e É. hoje eu vejo que foi um bom serviço pro Brasil, que agregou bastante. Não tem o que falar. Mas agora, assim, a gente tem que ter esperança, mas eu confesso que eu fico com muito medo. Eu falava assim, gente, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai continuar como tá. Se o Lula ganhar, não vão deixar o Lula governar. Então, assim, E vai ser difícil pra ele também, esse governo, né? Porque Vai a ser maioria da muito bancada é difícil. bolsonarista. Então, a maioria. ele vai ter que Mas, ralar. mas é interessante também, ao É, mesmo tempo, mas porque você exatamente. tem uma harmonia aí. Sim. Você imagina Vai tudo ficar de equilibrado, direita. né? E o Lula é Mas você malaco tem- também, ele tem uma conversa boa também. Não, ele já tá amigo do Lira, já. Encantador de serpente, como disse o Ciro Gomes, né? Você lembra o Ciro Gomes acabando com ele? Ele, cara, tu vai ser meu amigo, tu vai ser meu ministro. Não, ele não falou vai ser meu ministro, mas a gente vai A conversar. gente vai conversar, você vai me pedir desculpa. Você vai me ainda. pedir desculpa. Eu já falei, eu não duvido não, o Bolsonaro daqui a uns anos voltar no PT. E voltar a Bolsonaro do PT, já pensou? Eu não duvido não, velho. Política. Não, mas assim, tem um pessoal tão maluco, a gente vê um pessoal tão É, louco. porque tem o Alckmin, né, que voltou, que tá então, agora de exatamente. vice, né? Não, e teve uma que falou Política, assim velho, que política. o espírito do Bolsonaro vai entrar no Lula. Nossa, E que vai ser Não, o Lula que vai governar. é Que vai ser o a- Bolsonaro que vai governar. É um vídeo que a comediante, a Carol Zócoli faz, Ah, como sim. se fosse uma... Mas é zoeira aqui. É zoeiro. Ela, não, tá tudo certo, gente. O Tá vendo? Até a Bolsonaro... zoeira você não sabe mais fazer. Os ETs vão vir, e aí vão Ah, trocar eu os vi, corpos eu do vi. Bolsonaro com o Lula. Então é o Bolsonaro que vai estar comandando, não é o Lula, não. Ah, e teve uma também que a Xuxa até acreditou, achou que era verdade, e bloqueou a Mas menina, Xuxa você também, viu? ela vê duendes, né? Não dá pra dar muito crédito pra Tem ela. 2 filmes, né, vendo Duendes. Não, porque teve uma menina que falou assim, gente, já começou, o comunismo já chegou, a gente vai comer carne de cachorro. E ela começou a falar, mas ela falou zoando Aham. mesmo. E a Xuxa acreditou e bloqueou a menina, aí depois a menina falou, Xuxa, volta, Xuxa, como é que é? Desbloqueia, era zoando, eu sou humorista. Nossa Senhora. Ai, a Xuxa tava- É isso que dá. A informação, a internet, ela te dá informação, mas ela te dá também muita coisa assim também que você É tem muita que... Até o humor, o povo tá levando a sério, tudo que eu tô falando. Exatamente. Muito Tá levando pro lado pessoal. E vamos sair um pouco desse papo de política, Vamos. né? Que tá Bora. muito Pesou, pesado, pesou, E pesou. a Copa? Como é que vai ser a Copa? Como é que vocês estão se Gente, deixa eu fazer preparando? uma Ah, pergunta é? pra vocês. Ah. Já tem a música da Copa?
Vocês são os entrevistadores e eu que tô fazendo pergunta. Acho que não, né? Eu vi Música da- duas funkeiras lá do Rio que fizeram uma coisa lá, mas eu nem cliquei pra assistir. Acho que também não vinga. Mas a música oficial que você tá falando, do Catar, ou do Porque, assim, pessoal... por exemplo, a de 2014, teve uma música da Cláudia Leite com Ah, Pitbull sim. e a Jennifer Lopez, Aham. né? Aí teve uma da Shakira Waka também. Waka. O Waka Waka, Aham. mas o Waka Waka foi antes. Foi na Foi na África. Foi 2010. Sim. A Shakira fez 2 vezes? Fez 2 vezes. Ela fez uma pro Brasil também. Aham. Só que a do Brasil agora eu não tô lembrando. Não lembro também. Mas tem que ter a música, né, gente? Senão não tem graça. Não Tem vi. que ter a Pois música. é. Aí tá uma polêmica. Eu tava ouvindo hoje na rádio que lá no Catar, 6.500 pessoas morreram construindo Construindo os estádios. E lá não pode tomar cerveja, tá querendo Não tirar a pode. cerveja. Não, antes a cerveja tava um copinho desse aqui, tava Tava R$90 pra você 96 tomar. Eu sei, É melhor não Aí- beber, é melhor Melhor- proibir. é. Aí pegaram e Pelo menos- hoje saiu dizendo Apesar que... que quem tá indo já tá gastando tanto que quer R$90. É, que a gente tá falando com um amigo nosso aqui, que ele tá indo e fala, rapaz, não tô nem preocupado. Nossa, quem é com esse isso. amigo, hein? É o da Da Cicobi. Da Cicobi, ó. Ganha bem. Povo, Vai vendo. Pô, cadê o salário, hein? Que eu tô vendo. Cara, Mas eu acho assim que é uma Copa. Pô, o Catar tinha tudo pra ser a melhor Copa pra você ir assistir. Acho que não vai dar esse gás todo, não. O Eu pessoal tava vai ouvindo que estar os lá. franceses querem boicotar metade, fizeram uma pesquisa lá, os franceses disseram que não vão assistir a Copa. Irmão, eu tava vendo hoje um vídeo dos jogadores da Inglaterra, os caras não estavam aguentando o calor. Eles estavam toda hora, eles estavam muito treinando, aí tinha um negócio que saía ar e ficavam lá correndo lá pra resfriar. Eles não vão aguentar, não. Mas a Inglaterra é frio também, né? A maior parte do É. tempo é frio. O pessoal não aguenta, não. O brasileiro A, que vai a só gente uma que tá vantagem acostumado pra com a gente, seca. Por isso que eu acho que o Brasil vai ganhar. Não. Eu acho. Eu vou falar um negócio pra vocês. Mulher gosta da farra da Copa. É as roupas. As roupas. Quando tá fazendo gol, a gente looks, né? gosta. Os Fazer looks, look. é o look do dia. Minha verde e namorada já amarelo. separou. Ó, aqui, ó, os meus looks aqui. Azul, Olha aí, amarelo, tá verde. vendo? É. E aí a gente vai unir a galera, os amigos. não sei o Exato, quê. eu gosto Apesar que da a Covid farra. tá meio voltando de novo. O tá que um eu acho saco. assim, esse que é o problema. Tem isso. O Brasil acho que não ganha. Mas eu espero que, pelo menos Você até o não é besta aqui, não, né? não, Então, terceiro lugar ele dispute, porque aí a gente tem mais tempo de fazer mais churrasco, mais Mas farra. vocês que entendem mais de futebol, vocês acham que o Brasil tem chance de chegar até o. Eu acho, porque agora essa seleção não tá mais, tipo, botando o peso todo no Neymar. Agora é uma seleção completa. Entendi. Tá mais. Pô, o Gustavo que sabe melhor disso. Podia ter Ah, o trazido Gustavo arrasa. Mas é uma seleção que tá mais. Seleção, não é uma coisa só concentrada no Neymar. Tem mais sei, jogadores bons. É porque o minhas povo fala dúvidas que o aí. Neymar machucou de propósito pra não ir pro 7-1 da Alemanha, não sei o quê. Eu não acredito, não, porque Também eu não, acho que ele mas machucou mesmo, machucou né? mesmo, mas se foi de propósito ele fez muito bem, viu? Alguém passa um bilhetinho pra ele e fala, É, "Pô, sai porque eu fora, também não queria o estar negócio naquele vai ser jogo, feio." não. É. Acho que leva a Argentina esse ano. Vocês acham? Quem é que acho. tá bem no futebol internacional? Quem é, amor? Fala aí. Quem é? Eu acredito que a seleção brasileira é um time Não tá? consolidado. É. Quem é que Porra, levou Daniel Alves, né? O que Daniel Alves vai fazer? É, é o Eu não- tiozão, né? experiente, É o cara. tiozão. Tem tudo mais experiente. Ele vai ficar no zap. Exatamente, ficar mandando lá no zap na cadeira. Não, gente, que isso. Mas eu acho que leva. Eu tô. Acho tô que é tipo esperançoso. um apoio, assim, moral, sei lá. Deve ser, né? Um cara então, experiente. Uma Isso, né? superstição, alguma coisa. Vamos levar um. É com amuleto, É sei porque lá, alguma esse ano coisa. também acho que foram convocados mais do que os anos anteriores. Eu sei lá. Podia levar mais Não gente, entendo muito então de futebol, acho não. que- Eu quero é farra também. Eu quero que o Brasil ganhe. Ai, eu quero é farra. E as pessoas acham que homem entende futebol, mulher não, e não é bem por aí, né? Não. Tem muita mulher que entende e Ah, homem não, que não, não. não. entende. Ele dá um show. Entende mais É que você. palmeirense. Ela assiste todos os jogos, ela sabe de tudo. Eu fico, amor, beleza. Deixa eu Eu- assistir a Você novela tem aqui. time? Então, eu era corintiana. Aê! Ave Era? Maria. Peraí, então. Mas teve um negócio lá na Bolívia que matou uma criança, aí eu fiquei meio Sim, revoltada. sim, Aí sim. esse aqui me fez, comprou a camisa do Flamengo e me virei flamenguista. Ave Maria. Mas eu gosto dos dois. Tá, mas de São Paulo você é corintiano. Aí, Corinthians. Nós. Ai, É nóis. E qual que é o seu time? São Paulo. Ah. Nossa, Não gente, tá- não vocês tá- não combinaram no... Não. Combinaram em tudo e não combinaram Não, no não, time. Gente. Ele é corintiano, mas é bom que fica essa treta dentro de casa também. Ah, que vai fica dar essa Tem outro irmão- disputa. a gente tem outro irmão também que é flamenguista, então ninguém. Não é trigêmeos, não, né? Não. Quase. Embora falam que pareça, né? Mas como é que vocês estão se preparando para a Copa lá na Record?
Então, a gente que da política, a gente não tá muito envolvido nesse negócio, Mas- não. Mas a gente cobriu, eu cobri a Copa aqui, gente, mas foi Mas não bom, chegaram viu? a não Como é te que foi? chamar, tipo assim, agora nesse ano vocês vão fazer alguma coisa especial lá? Não. Aqui Deram em Brasília, não. camisetinhas, né? Que nem a concorrente. Não. Mas aí tem o jornalismo lá do esporte, né? Sim. Esportivo. Aí eles Aí você vão tava fazer falando alguma que coisa. fez o daqui do Brasil. Sim, eu Conta, que cobri. te interrompi. Foi maravilhoso. Nossa, a gente entrevistando as pessoas ali na porta do estádio. A gente não. Poucos repórteres puderam entrar, né? Aham. Então a gente ficou mais cobrindo os arredores e tudo, e nos bares. Eu tava hoje ouvindo a música no carro, essas músicas aí da Copa, Aham. e pensando, gente, não vai ter música, né? E lembrando, aí vieram os gatilhos, né? Do tanto que foi bacana você cobrir. Você imagina a Copa do Mundo na sua cidade. Sim, sim. No seu país, na sua E cidade, era você uma tá época ali que com as tava muito pessoas. tenso, que o pessoal também não tava querendo tinha Copa aqui. Tinha Parte de hospital, Não, né? Vamos o fazer povo queria. mas Aí quando tinha... fizeram, já não queria mais. O povo não sabe o que quer. Aí, A verdade assim, é essa. o mesmo noticiário de corrupção dos estádios, que de fato até comprovaram e tudo mais, a Sim. mesma coisa no Catar. Cara, mas isso aí então. rola em Mesma tudo, coisa. Rola em Sim, tudo. Rola em sim. tudo. Rola em tudo. Não Mas adianta. aí o povo fica muito maluco, mistura tudo, né? Aí quando começa Cara, os jogos, esquece. não, também. é aquela coisa. Tá, você vai criticar, mas agora curte o negócio, já tá Sim, acontecendo, depois sim. você vê o que vai E foi rolar, o que né? aconteceu. Começou a Copa, o pessoal meio que deixou Aí pra lá, foi esquece, torcer, vai. foi Mas fazer aí farra. tudo, o povo entra na polêmica da política, né? Sim. Tudo polariza, tudo. Tudo acaba em política. Tudo né? acaba em política. triste. A gente já tá voltando pra política de novo. Não vamos voltar. inclusive, Vamos pra- falar então de outra pauta, que é... Você falou, você teve agora o seu... Não segue pauta. Tá, desculpa. Então, assim, na minha cabeça... Parece que a deixa eu gente tá pensar- pautando aqui. Deixa eu pensar alguma coisa aqui. Pronto. Ah. Vamos falar da sua vida pessoal. Você teve vamos. agora um filho de 4 anos, o Pietro. Uhum. E você falou que depois que você teve o Pietro, você começou a fazer Um curso de um educação curso de parental. educação parental. Você pode contar um pouquinho como é que Eu funciona posso. isso? Eu adoro falar sobre Eu isso. gostar dessa fala assim, Por não, favor. posso não. Como é que é? Se você falar assim, não, posso não. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Não, eu adoro falar sobre isso, porque, assim, de fato, a minha graduação é jornalismo, minha pós-graduação é sociologia, e depois eu fiz um certificado internacional de educação parental. E tá tudo muito interligado. Porque no jornalismo eu vejo a violência urbana, e na sociologia eu entendo como a violência urbana Causa, né? é a causa, como que ela começa. E na educação parental eu tenho certeza. Porque, assim, a sociedade é violenta porque ela aprendeu a ser violenta. É. A criança não nasce violenta. Alguém ensinou a ela que se resolve conflito social com violência. É alguma coisa que aconteceu ali na É. infância da criança. No momento que seu filho faz alguma coisa de errado, simplesmente porque ele não tem desenvolvimento cerebral para entender que aquilo é errado, ao invés de você explicar, muita gente bate. Sim. E o pai fala assim, olha, eu tô te batendo porque você fez alguma coisa errada. E a criança Então não a entende. criança ela vai pra escola, ela na cabeça dela ela acredita que o amiguinho tá fazendo alguma coisa de errada, ele vai lá e bate no amiguinho. E cresce. O homem tem muito feminicídio, a gente sabe, isso é uma realidade. Claro, tem dos dois lados, mas o feminicídio é bem maior. O homem mata mais sim. mulher do que mulher mata homem. Muitos homens ainda crescem com essa ideia. Minha mulher tá fazendo alguma coisa errada, vou bater na minha mulher. Uhum. Ou você tá no trânsito. O cara me fechou. Vou descer a porrada nele. Por quê? Porque aquela criança que não era violenta, não nasceu violenta, porque nós não nascemos violentos. Uhum. É a neurociência que explica isso. Alguém, o meio, né, o pai e a mãe, que é a maior referência da criança, diz que se resolve o conflito social batendo. Então, antes de ter filho, eu acreditava que era interessante você bater na criança. Depois que eu tive filho, que eu olhei para aquela coisa tão Sério, pequena, Nara? eu era a favor. Eu apanhei, Me todo mundo, parece. assim, quase todo mundo da nossa geração Eu acho que apanhou. nossa geração Nossa. foi criada no chinelo. Se eu E for a falar gente, de experiência... sem conhecer e sem ter consciência do tanto que isso faz mal, a gente fala assim, apanhei e não morri. É. Nunca né? deu nada. Nunca deu Toma nada. uma pra corrigir. Não é nada, não sei o quê. Mas você sabe que, numa grande massa, isso faz um efeito absurdo. Mesmo. Muitos adultos são inseguros por causa da violência que sofreram, muitos adultos são depressivos, sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, e tudo isso a neurociência vem trazer. Então, eu comecei a estudar sobre uma educação neuroconsciente, neurocompatível, que é você entender como é que funciona a cabeça da criança, para você entender aqueles comportamentos que são previsíveis, todas as crianças cometem. Você tem ideia, a criança, ela até 4 anos, ela não tem desenvolvimento cerebral para se autocontrolar. Não tem. Ela não tem o córtex pré-frontal.
Tem uma parte no cérebro, bem aqui, que é responsável por você controlar. Uhum. Por exemplo, você fala, cara, eu não vou chorar. Eu tô com vontade de chorar, mas eu não vou chorar, eu não posso, eu tô no podcast, né? Não vou chorar. Mas você quer Mas- chorar? A gente traz um lenço Você ali. consegue controlar. A criança até 4 anos de idade, ela não consegue controlar. Então, se ela tem uma frustração, por exemplo, ela quer um brinquedo. Você fala, não dá, não posso, não tenho dinheiro. Primeiro que ela nem entende valor, ela não entende Sim. dinheiro, ela não entende Aham. nada. Ela quer. Ela foi frustrada. Ela não consegue controlar aquela frustração, ela faz o quê? Se joga no chão. E o pai ou a mãe fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tá todo mundo me olhando, eu vou ter que mostrar quem é que manda aqui. Aí vai fazer o quê? Vai cometer o erro de bater, de machucar uma criança que não sabe nem que aquilo é Traumatizar a errado, criança. aquilo que ela tá fazendo, nem ele sabe que é errado, porque Uhum. ele simplesmente não consegue controlar as emoções dele, neurologicamente falando. Então eu comecei a estudar muito sobre isso e é um universo, assim, que eu tô falando muito sobre educação não violenta, mas é uma educação que você tem várias ferramentas para você encorajar seu filho. Então, assim, é um universo. E eu sou apaixonada, assim, por esse assunto. Aham. Adoro. O diálogo resolve? Demais. É o que resolve. Aham. É a comunicação, né? É uma comunicação não violenta. Se você, por exemplo, ontem eu fiz um vídeo, não sei se você... Ah, você viu. Vi. Que Mó eu... fofinho o filho porque, dela. assim, muitas crianças, se você mostrar para que serve um cinto, ele vai dizer que é para apanhar. Sim. Para que serve um chinelo? Ele vai dizer que é para apanhar. Graças a Deus, meu filho falou, o Isso chinelo é serve pra... uma vassoura. É, O filho dela não fazia nem ideia. Não, o chinelo é pra botar no pé, né? O cinto é pra. O cinto é pra colocar pra na roupa. Ah, você sabe o que é uma coça? Ele. Ah, é pra coçar. É coça, né? De coçar, né? Então ele nem não identificou nada disso como uma arma contra ele, alguma coisa assim, que a mãe usa, né? E aí vem a história da esperança, né? De você acreditar que a gente vai ter aí mais pra frente uma sociedade menos violenta. Sim. Porque todo mundo se bate, se mata, porque aprendeu na infância que é Uhum. assim que se Que resolve. resolve as coisas assim, né? E A parece violência. besteira, mas não é, sabe? Não é. E assim, você tem muitas consequências neurológicas mesmo, físicas. A criança, quando ela tá apanhando, por exemplo, ela dispara o cortisol, que é um hormônio do estresse, absurdamente. Isso prejudica o desenvolvimento da criança na escola. E a neurociência, ela explica tudo, assim. Ela vai mostrar, ela vai abrir o cérebro da criança e explicar por que tal comportamento, por que a criança age assim, por que ela, né? Então, várias vezes esse aqui já me ligou e falou assim, amor, Pieta, não sei o que, não sei o que. Aí eu, vê se é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele ia lá, é isso aqui, resolveu, parou de chorar. O seu filho, os meus teve isso, eu não sei, queria saber de você. Seu filho tem uma fase também que ele te desafiava, assim, ele fazia as coisas só pra ver qual o seu limite. Qual que é a sua reação, né? Tipo, você fala, não pode fazer isso, ele vai lá e faz, sabendo que não pode, mas só pra ver como é que você vai agir. Mas isso faz parte do desenvolvimento. Você imagina, ele tá pensando, ele tá raciocinando, ele tá vendo como é que você vai agir, o que vai Tá acontecer. aprendendo, Ele tá né? aprendendo. Sim. E isso faz parte do desenvolvimento da criança. Nossa, os meus filhos... E você tem que explicar que aquilo, o que é certo, o que é errado. E que o errado tem consequência. Porque tem gente que acha que é o seguinte: você não bate no seu filho é um folgado. Você passa a mão na cabeça dele. Não é isso. A criança precisa de firmeza, a criança precisa de regra. É tão prejudicial para a criança você ser violento quanto você ser permissivo. Mas você consegue dar bronca, tipo assim. Então, você tem que. O desafio. Fala, não pode. O desafio da parentalidade, né? Que é o pai e a mãe, é você estar no meio, no Criar esse equilíbrio, no né? equilíbrio, que é o desafio da política, que é de tudo, né? Já Você voltamos pra política. voltando pra política. Mas você tem que estar no meio ali, você tem que estar no centro. Eu tendo a ser um pouquinho mais permissiva. Eu fiquei tão revoltada com essa história de violência que eu acabei sendo um pouquinho mais pra cá, mas eu tô sempre tentando voltar Vocês pra fazem você o ser permissivo. Porque policial ser bom e permissivo é muito policial ruim. mal? Vocês fazem? Policial que é? bom e policial mal, você é a má e ele é o bonzinho. É porque no casal sempre tem, né? Um que é mais permissivo e o outro que não. A gente vai mudando, né, amor? Ultimamente eu tô mais firme que você. Mas ele era bem firme. Ele era firme até demais. Eu falava, amor, pelo amor de Deus. Por exemplo, a gente não bate no Pietro, mas ele tinha uma mania de que o pai dele fazia, o meu pai, com certeza o pai de vocês, que é falar apontando o dedo na cara da criança, né? A criança já tá lá embaixo, vendo o mundo inteiro assim, né?
Tudo pra criança, ela tá sempre com a cabeça pra cima, olhando. Aí tem alguém falando com você assim, apontando o dedo na sua cara. Aí eu falei, aí uma vez eu peguei ele e comecei a falar assim, não sei o que, não sei o que. Ele, oxe, que você tá apontando o dedo pra mim? Eu falei, você não aponta o dedo pro Pietro? É ruim, né? Toma. E é isso. É muito importante. Faz Muay Thai agora. Aí tem que baixar a cabeça, nossa senhora. É importante você se colocar no lugar da criança Sim. pra você ver como é. Sabe? Às vezes até abaixar, ficar na altura ali da criança, pra você perceber como é que é o mundo, como é que é o povo apontando pra você, o povo te julgando que você tá fazendo coisa errada o tempo todo. Às vezes a criança quebra uma coisa porque ela não tem muita noção de valor e ela quer saber até que barulho faz aquilo. Curiosidade, né? Ela Curiosidade, isso faz parte do desenvolvimento. Isso. A criança que não dá trabalho, que não é desafiadora, é a criança doente. Tá com problema. É uma criança que tá numa cama, que é tetraplégica, que tem um problema aí, desenvolvimento cerebral bem difícil, um autismo muito severo. Isso sim é uma criança. Aí o desafio é bem maior. Mas a criança questionar, desafiar, tudo isso faz parte do desenvolvimento cerebral. Você, o Renato, a gente fez isso com os nossos pais. Sim. Só que assim, tem horas que a gente fala assim, meu Deus, você precisa respirar. E é o que a gente chama de pausa positiva, sabe? No momento do conflito, se você for agir por impulso, você aciona o cérebro reptiliano, que é de atacar. Quando sente que você está sendo atacado pelo seu filho, você tende a querer atacar. E a criança a mesma coisa. Só quando você bate na criança, eu poderia falar 1000 coisas, mas eu vou falar mais essa, tá? Prometo. Quando você bate na criança, ou você briga com a criança, ou você grita com a criança, ela sente, pensa e reage. Como nós, seres humanos. Sim. Né? Se eu for gritar com você, você vai pensar, você vai sentir, você vai reagir. Você vai pensar, cara, por que ela tá gritando comigo? Você vai sentir o quê? Raiva. E você vai reagir como? Você pode tentar disputar poder comigo. Te falar assim, eu vou ter mais. Eu sou mais forte que ela, quer ver? Deixa eu mostrar. Ela gritou comigo. Mas ela faz mal, tá, viu? Eu não faço nada. Então, você pode criar no seu filho uma disputa de poder. Dele fala assim, ai, meu pai tá gritando comigo, então só de raiva aí que eu vou quebrar aquele brinquedo mesmo. É uma pirraça, uma disputa de poder. E a criança, ela pensa mesmo, cara, meu pai é mau. Meu pai é mau, ele tá gritando desse jeito, minha mãe é desse jeito, ela é má. É assim que a criança vai pensar. Sim. Ela vai sentir tristeza, vergonha, principalmente se for na frente dos outros, né? E aquilo tudo vai acumulando e ela vai reagir. Às vezes tem criança que se isola. E que tem também criança não é... também que começa a temer o pai também, né? E aí não é Exato. legal também. Não é. Que aí sempre num casal tem assim, aquela criança que faz por exemplo, vou dar um exemplo, faz o que quiser com a mãe, mas se o pai olhar pra ele, ele já fica quieto, ele morre de medo do pai. E você tem uma relação de confiança com quem você tem medo? Não, nenhuma. Não tem. Não tem Nossa, como de você medo, ter. Né? Não é confiança. Exatamente. Medo. Não é respeito, é medo. O medo, ele te afasta, né? Ele faz aquela... Agora, a confiança... Se você fala, filho... Tem uma coisa que eu falo pro Pietro que eu acho extremamente interessante. Eu falo assim, filho, eu confio que você não vai fazer isso. E ele sente que ele tem a obrigação de não... Desapontar. De não me desapontar. E quando ele me dá... É isso. Eu falo, não, filho, eu sei que você não vai fazer isso. Ele só tem 4 aninhos. Sim. E ele não faz, né, amor? É impressionante. É a fase boa, né? Ele pede desculpa na hora, ele não quer desapontar. Que legal. Não, e ele pede desculpa e ele fala, mamãe, fica feliz, por favor, fica feliz. Cadê o sorriso? Ele fala desse jeito. Um dia desse eu tinha dado banho neles, tava botando eles pra dormir, sei lá, eles estavam jogando videogame. Aí eu falei mais alto assim, mais grosso assim, né? Vai botar calça agora, não sei o que, alguma coisa que eu falei assim. Aí ele olhou assim, pai, você tá estressado? Aí eu olhei assim, tô não. Aí eu brinquei com eles, mas brinquei com eles esqueceram rapidinho. Talvez essa geração que esteja crescendo agora, da idade do Pietro, dos meninos também, vai ser uma geração melhor do que a gente. Até porque, assim, não por conta deles também, mas por causa de pais como vocês. A gente também. aprendeu que é errado, né? Sim. Não, e hoje a gente tem acesso à informação. Exato. A gente tem Mudou legislação. Sim. Não pode mais bater em criança. Sim. E tem a política. E tem a política. Vamos voltar à política. Mas não pode, assim, a lei tá ali, né? Você não pode bater em criança, é crime. Mas assim, você vê que tem gente que bate ao ponto de matar, e muito. É padrasto, a gente mostra muito na Record. Sim. E, infelizmente, gente, é uma tristeza você ver que alguém bate tanto numa criança indefesa, porque é pequena, ela não vai... A ponto de matar uma criança. Exato, é uma covardia. Eu falo do tamanho da nossa mão, sabe? Com uma criança. Cara, nunca bati nos meus filhos. Eu só dava Parabéns. Brigava assim com eles, botar de castigo e tal, mas bater mesmo, nunca bati. É isso aí. E eles, Quantos deles têm?
Vamos fazer 5 agora. A idade do meu. Gêmeos ainda. E eles são super bonzinhos, eles me adoram, eles me respeitam. Teve aquela fase que eu falei, né? Que eles desafiavam tudo pra ficar testando. Eu falava, não faz isso. Eles iam lá, rindo, fazia o que eu falava, só pra ver, sabe? A minha reação. Eu falava, vou botar vocês de castigo, vou botar vocês lá na rua. Aí eles faziam do mesmo jeito. Eu levava esse, tipo, era o castigo que eu tinha inventado. Não me critique. Não, imagina. Vou botar você pra rua. Aí botava, abria o portão, fechava o portão. Aí eles começavam a chorar. Falei, viu? Aí eu abri, né? Deixar só Deixou lá até hoje. Aí eu falei, viu? Se você. Estão lá, até hoje. Viu? Se você fizesse de novo, vou botar você na rua. Eu não vou fazer mais, não sei o que lá. Mas foi só essa fase que eu achei que Não, foi uma mas e fase... assim, eu não critico até a educação anterior, né? A educação tradicional. A educação parental com foco em disciplina positiva é uma educação alternativa à educação tradicional. Mas a educação tradicional, ela era assim, porque naquela época não se tinha a informação e o conhecimento, Sim. então era o que tinha ali. Então a gente nem julga, sabe? Não. Mas assim. É isso que eu tô falando. Aí a nossa geração, agora com informação, consegue perceber isso e não Isso. julgar os nossos pais também, Isso. entender o que eles passaram e ao invés de passar o que a gente Exato. teve pra frente, não, vamos agora usar de outros métodos que a gente tem mais Vamos aprender com informações. erro. E Exato. aprender com erro. E Exato. por isso que eu falo que essa geração agora do Pietro, do Bernardo Matias, do Gustavo, eles vão crescer melhor. Vão. Porque tem pais melhores que sofreram aquilo que era para ter sido acontecido mesmo por falta de informação, mas que falaram, opa, peraí, eu não quero repetir isso com meus filhos. Exatamente, exatamente. E é isso, é não julgar, olhar pra frente. Agora a gente tem informação, agora a gente sabe como, né? A informação tá aí pra todo mundo, a legislação também tá aí, né? E eu sou daquelas que eu sou chata. Se eu ver, eu já bati na porta de vizinho que tava batendo em criança. Porque eu não sei, às vezes é o pai, mas às vezes é a babá, ou às vezes é um doutor Jairinho. Como é que você vai saber? Você tem que defender pode as estar dentro crianças. de casa, a gente não sabe. Alguém precisa defender as crianças. Porque, gente, quando a gente fala assim, bater em mulher é legal? Não. Bater em idoso? Não. Imagina bater em idoso. Bater na criança. Bater na criança é normal. Não é normal, gente. Não pode. A criança ela é mais frágil que a mulher e que o idoso. E as pessoas acham um absurdo bater na mulher, que é. Um absurdo bater no idoso, que é. Mas não acham um absurdo bater na criança por causa de uma cultura. Sim. Tudo errado. Né? Então precisa ser quebrada, precisa. E sem julgamento, sabe? É daqui pra lá. Vamos, né? Vamos começar a Já olhar. foi, né? Lá pra trás já foi. E assim, de novo, não é passar a mão na cabeça. Tem que ser firme. Tem que ter consequência dos seus atos. Eu falo pro Pietro, você vai fazer tal coisa? Tem consequência. Como tudo na vida. Exatamente. Não pode ser nem o extremo e nem muito relaxado, né? Tem que ser procurar o meio termo. O desafio é o equilíbrio, como tudo na vida. Rodrigo, Exatamente. o papo tá ótimo, tá fluindo muito bem, mas acho que eles têm um jantar, né? De Agora chegamos na pauta do jantar, finalmente. Que eles estão comemorando a Narla e o Alder, 14 anos de casados, né? E 20 anos juntos. E 20 anos juntos. Como A gente casou com 10 anos. vai pro céu? Porque você é uma pessoa muito... Como é que vocês começaram? Vamos lá. Como é que começou o namoro de vocês? Como é que vocês se conheceram? Eu tinha 17, ele 18. Foi numa boate chamada... Vocês são daqui de Brasília, né? Dom Taco, lembra? No Pier 21? Sim, Pois é. claro. Era a minha quinta boate, porque eu não entrei nas outras 4, porque eu não tinha 18 anos. Nessa eu consegui entrar com um amigo que queria ficar comigo e acabou não ficando, porque ele furou o olho. Ah, Era seu amigo também? Não, né? Não, Oi, era seu só meu calouro? amigo. E aí a gente se conheceu e nunca mais a gente se largou. Fim. legal. Pô, então Não, faz e aí sentido. Eu vi 6 uma- anos depois a gente casou. Eu vi uma montagem de vocês falando das idades, né? A gente tá junto desde, aí vai retrocedendo as idades, né? Ele Então tinha muito faz cabelo, muito intenso. ele era cabeludo. Que legal, que legal. E aí foi isso, eu tava na escola ainda, terminando o ensino médio, ele já tava entrando na faculdade. E aí a gente, depois de 6 anos de namoro, a gente casou. E O chaveco dele era bom? Nossa, ele era muito insistente, meu Deus. Ganhou na insistência? Nossa senhora. E esse amigo? Por onde anda esse amigo? Põe aí na tela aí a foto. Daniel, abraço, Daniel. Abraço, Daniel. Nunca mais vi Daniel. O Alder tá agradecendo. viu? Agora. E aí já são 20 anos, velho. 2002. É muito Gente, tempo, é muito cara. dezembro de 2000.
2002. E a gente só tem um filho, estamos pensando se temos mais um. Vocês querem ter ainda mais filhos? Vocês querem ter ainda mais filhos? Adorei. Eu acho que eu dei um mesmo? tom errado, né? Não é? Eu não tenho certeza. tom. Eu acho que você já está se mostrando que você tem essa competência de ser essa super mãezona, você já é também, o Alder também, super companheiros. Então a pergunta foi no tom errado, então. Não, imagina. Vocês Perdeu um querem- ponto. Perdeu um ponto. Mas vocês 9,9 pretendem ter ainda. mais filhos, então? Eu não sei, é porque a educação, eu não terceirizo, né? Eu Aham. sou aquela mãe atuante. Então, enquanto eu tô no trabalho, o Pietro tá na escola. Aham. Quando eu busco ele na escola, eu passo a tarde toda com ele até ele dormir. Às vezes eu tenho um evento ou outro, aí acaba deixando ele um pouco na minha mãe ou um pouco com a Audrey, mas só, eu não tenho babá. Então eu sou aquela Aham. mãe atuante, tô ali o tempo todo com ele. E é muito desafiador, é muita coisa, né? Sim. E educar, vocês sabem, não é fácil. Acho que eu até usei esse tom porque você já chegou aqui falando, eu faço 1000 coisas. É. E tenho um filho também É. que me dá 1000 coisas pra eu fazer mais 1000 Por isso coisas. que eu tô pensando se eu quero mais uma, 1001. É, não deve Mas assim, eu fico com dó dele não ter irmão, sabe? Ah, É meio Você chato, tem né? um, qual a idade do seu? o meu tem 3,5 por aí. Você falou que nasceu um pouquinho depois. É, mas ele brinca muito com os primos dele, então eles são como se fosse carne E você quer ter e mais limão. um? Não. Não. Eu tenho vários amigos Eu já que fiz ou dois não logo querem. também pra não ter que fazer. Pois é, a Não, mas minha ideia era ter 2 de uma vez pra não engravidar de novo. Eu tenho preguiça da gravidez. Não. Não, é uma fase. Nossa, eu tenho preguiça, gente, de andar com aquele. Imagina você andando com um menino dentro de você. Ah, você curtiu, vai. Não, eu curti, não foi, amor? Eu curti horrores, eu curti bem. Mas se eu pensar assim naquela fase que a gente não dorme, É. nossa, não tenho saudade Tudo de de nada novo. disso, é. Só nessa fase de dormir que eu não tenho E se saudade vocês nenhuma. não. Assim, eu curti, eu não vou mentir, eu curti, Aham. assim. Apesar, mas eu também tenho noção do desafio e é por isso que eu fico protelando. Uhum. Porque é muito desafiador. Não dormir, não comer, é choro. E aí tem um outro que tá querendo atenção. Sim, E eu sim, tenho que dar tem atenção isso. pro outro. E eu já fico, no final do dia, assim, cansada de tanta, né? Tanta atenção que você tem que dar, tanta coisa Coisa que um cachorro, pronto, resolvido. ele não deixa, o nosso cachorro morreu. Nossa, é ruim, é ruim. ruim. Cara, Mas eu vou aparecer. ter pet é a melhor coisa do mundo. Até o dia que eles começam a morrer. Aí não. É. É E aí começa a morrer mesmo, que vai morrendo aos pouquinhos, né? Vai- Eu tinha 2 labradores, morreu um atrás do outro. É. Aí da minha mãe morreu também. Eu falei, gente, eu não quero mais pet nenhum, não. É triste, é triste. Mas é tão bom, né? Você tem um cachorrinho ali pra você É ficar. ótimo, é E eu gosto dos maravilhoso. pequenos, que você fica ali, ó, no sofá assistindo filme, fazendo carinho. Carinho. Parece um bebê. Mas eles, infelizmente, vão antes da gente, né? Então, É. essa é a parte chata. E aí é isso, assim, é isso que você falou de, caramba, eu voltar tudo Passar de por isso novo. de novo. É a gravidez, é o parto, se é normal, se é cortar, assim. Aham. Você imagina, se vocês passaram por muita coisa, você imagina a mulher. Sim. Fisiologicamente, a mulher passa É por pior, muito né? mais. Dobrado. O desafio é bem maior. Imagino. Mas é um negócio tão louco que eu falo assim, pra quem nunca teve, né, quer ter Aham. filho, eu falo assim, ó, é como você subir o Monte Everest, assim. A vista vai ser linda, mas você quer o desafio da subida? Vai ter perrengue. Até você subir vai ter perrengue, ó, vai vir chuva, vai vir neve, é alto, você corre risco de cair, você quer assumir tudo isso? Porque vem o combo, mas chegar lá em cima é maravilhoso. Exatamente. E a maternidade, a paternidade Aham. é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês acham, né? Sim. Que é a melhor experiência da vida, Sim, mas é a mais demais. desafiadora. Sim. Eu gostei dessa analogia, achei Do bacana. Everest. É. Muito bom, é. Achei que a gente começou com uma frase desmotivacional e ela veio com essa frase totalmente motivacional. E eu que criei, não copiei, tá? Olha, Narla É autoral. A foto A dela, guiar, Nala. A Guiana. Então, Nala, vamos pro nosso quadro final. Já tá Tem chegando, quadro final. sim, que é o deu bom e deu ruim. Ixi. Você vai falar pra gente um momento da sua vida que deu ruim, que passa um perrengue, pode ser na vida profissional, na vida pessoal mesmo. Ai, sou péssima de memória. E Me ajuda aí, amor. Lembra uma. E Gente, eu depois- tô ruim de memória. Depois a gente termina com o deu bom, pra terminar em alta, né? Pra gente não Tá. terminar O que deu chorando. ruim, amor? Me ajuda. Então, vamos rápido. botar a Tem que ser bem vinhetinha aí. rápido. Põe a vinheta. E eu ainda não pensei no que deu ruim. Ó, vai ajudar mais. 3, 2, 1. O que deu ruim? Teve isso.
Mas isso foi o pior da minha vida? Não precisa ser o pior, pode ser um dos piores, né? Fala um outro que deu ruim, assim, bem triste. Esse é o deu ruim do Alder. Mas. O pior que aconteceu na minha vida foi isso? Não. Graças a Deus. Aí, Ai, gente, deu Tá ruim maluco, quando eu eu não tive sei. Covid. Eu fiquei com medo de morrer. Covid? Ah, tá. Rapidinho. Eu acho que foi Gabriel, pior. deu pra captar o que o Alder falou, porque aí qualquer coisa a gente... Muito baixo, né? Que o Alder tá falando que ela fez uma matéria, né? Na Ponte Alta. Foi. E que o Bombeiro motorista... Foi o bombeiro? Quis me matar. queria matar ela, pegou o celular dela. Foi o bombeiro ou o motorista? O bombeiro. O bombeiro pegou É. o celular Eu vou dela. resumir. Foi Vai. o seguinte, eu fui fazer a matéria num bar que uma pessoa tinha morrido. Aham. E aí o cinegrafista estava filmando o bar, numa área rural, lá na Ponte Alta. E aí o dono do bar, é um bombeiro, chegou e falou assim, apaga isso aí que vocês fizeram. Só que a gente tava na rua, a gente tem direito constitucional Sim, de sim. filmar, que a gente tá na rua. E o cara falou, ó, não vou apagar. E ele foi pra cima pra quebrar a câmera. E eu comecei a filmar no meu celular pra ter uma prova do que ele tava fazendo. Um Esse crime. jornalista também é ousado, né? velho? Também. Ave Maria. Advogado. E aí eu comecei a filmar. Aí ele falou, para de filmar essa... Pode Eu falar, falei, não vou, porra. Não pode falar porra, né? Pode. Aqui pode. Na TV não pode. Que delícia, essa porra. Porra. Essa porra. E aí eu falei, não vou parar de filmar não, que você tá errado, eu não vou parar de Aham. filmar. Aí ele foi e tomou meu celular. E eu fui pra cima dele pra pegar meu celular. Gente, ele pegou o meu cabelo e foi até o chão. Caraca, velho. E depois me empurrou bem forte. Isso foi ao vivo? Não, não tava, era gravado. Aham. E Chegou aí... a passar? Não. Não. Mas aí o que acontece? Depois ele jogou meu celular no mato, bem alto, assim. Aham. Eu tive que ir atrás. E aí eu comecei a chorar, desesperada. Liguei pra produção da Record. A produção da Record chamou a polícia. Chegaram umas 10 viaturas, juro. Tu ficou sabendo disso, Alder? Eu tava na casa da minha avó. Eu não contei pra ele. Não, aí eu descobri. Ela falou, amor, seu primo tá de plantão? Aí eu falei, por quê? Aí ela não quis falar. Aí eu fui descobrindo, aí eu fui parar lá onde ela tava. Porque ela não falou. Falei, mãe, vamos pro Gama. Aí eu Ele desconfiou, porque eu liguei, eu quis o telefone do primo dele da polícia. Ele falou, Aham. aconteceu alguma coisa. Aham. E aí ele começou, aí ele olhou onde eu tava e foi atrás. E aí os policiais chegaram, levaram esse bombeiro, chegou lá, ele começou a me ameaçar na frente de todo mundo. Caraca. Gente, uma loucura. Ele não foi pra cima dos caras, não, ele tava acima de mim. E os caras ficaram com Covarde. tanto medo, Muay ninguém... Thai. Não, ele não fazia ainda. Não, isso Não foi mexia, 2014, eu acho. Gente, ele começou a me ameaçar. Que Foi covarde, horrível, velho. assim, foi horrível. E aí, isso foi até pra justiça, mas eu acabei cancelando. Eu falei, cara, nem vou em audiência Aham. com esse cara, não quero nem olhar pra cara dele, deixa isso Aham. pra lá. E deixei pra lá, esqueci, sei nem quem é. Se eu ver hoje na rua, não sei nem quem é. Não, juro, Caraca. não sei quem é. Não A sei, não vontade de lembro matar da um cara desse, né? Não. É, eu Ah, imagino. e ele falou que ia pegar a arma e ia matar a gente. Caramba. Ele falou, vou lá no carro pegar minha arma. Mas Loucura. pra mim, Isso não foi o deu ruim. Não. Não? Foi não. Foi só. Eu lembrei. Susto, foi tranquilo. Eu lembrei de duas coisas Fala aí. que deu ruim. Quando eu peguei Covid, foi em abril de 2021, ano passado. Não tinha Aham. vacina ainda. E eu peguei a de Manaus, que tava matando todo mundo de 30 anos. Aham. E eu tive cansaço respiratório. Tava colapsado o sistema público e particular. E eu achei que eu ia morrer. Caraca. Mentira. Mas assim, eu fiquei... Mas chega a entubar? Não, eu nem internei. Aham. Mas assim, os 15 dias enclausurada em casa, eu achei bem difícil, porque eu tinha todas as informações sobre a Covid, porque eu cobri Covid do início, desde o primeiro dia. Então eu tinha todas as informações que no 7º dia eu podia piorar, que Sim, eu podia... é. Então assim, quando eu tava com Covid, a minha prima entubou com 30 anos. Na semana que eu tava com Aham. Covid. Na semana que eu tava com Covid, a amiga da minha prima, com 35 anos, deixou uma filha de 2 anos, morreu. Eu sabendo de tudo isso. Então, Dá assim, desespero. eu peguei a Covid no pior momento. Porque você Sim. pegar ela no início, que ela não era tão grave pra nossa idade, Aham. ou depois da vacina, é uma coisa. Eu peguei no meio, que foi quando não tinha vacina ainda, e aquela que tava matando. No dia Sim. que eu fui diagnosticada, foi o dia que mais teve mortos no Brasil. Nossa 4.280 e A tantas cabeça pessoas pira, no dia. né? Então, assim, medo de internar. O pior sintoma da Covid pra mim foi o medo. Medo de Aham. internar e deixar meu filho. Sim. Medo desse internar, porque ele também pegou, Eu também. e deixar o Pietro. Então, assim, medo do Pietro pegar e não passar bem. Sabe, assim, medos. Sim, sim. Foi muito ruim.
Um outro deu ruim foi que meu filho nasceu prematuro, ele nasceu de 34 também. semanas. Cara, eu ia te perguntar isso, mas eu fiquei falei, não, é muito delicado aquela hora ali, mas que bom que você tá falando. É, ele Que nasceu hoje é com o dia 8 da meses. prematuridade. Ah, né? é hoje? Eu sempre posto no Instagram, mas eu não vi. Minha vida é tão É corrida hoje. que eu não vi. E ele nasceu com 34. O de Aham. vocês nasceu com quantas Ah, semanas? não lembro não, mas foi bem. 8 meses. 7 meses. Não, o Pietro nasceu com 8, mas ele ficou 6 dias na UTI. Pra mim foi, nossa, triste. Os meus é Mas superei. pequenininho. Não, os seus Hoje eles estão gêmeos... grandão. Não, eles ficam enormes depois, né? Você vê que o Pietro é Sim, grande. grandão tudo. também. Mas gêmeos É, normalmente eu não achava nascem que tinha. menor, né? É. Nascem antes do tempo. Sim. Eles ficaram quanto tempo É lá? sempre gravidez de risco, né? Quando é gêmeos. Eles ficaram a quanto gente ficou tempo? um mês internado lá no hospital pra ganhar peso. Era difícil, foi bem É difícil. engraçado que você vê uns bichinhos desse tamanhozinho assim, né? É cheio de coisinha, já É, lutando contra a morte pra viver. E é Exato. muito forte, né? Eles estão muito fortes. É muito É louco a vida isso. ali pulsando, Exato, não é Deus, é muito Deus, Exato, né, gente? exato. Eles acabam ficando mais fortes ainda. E o pior da UTI, eu tenho certeza que você deve pensar a mesma coisa, é você vir ali outras crianças, às vezes não sobrevivendo, ou tendo que fazer interferências, intercorrências, né? Cirurgia no coração, cirurgia na cabeça. Eu só fiquei 6 dias e a gente via, né, amor? Do nada, os médicos mandavam a gente sair porque tinha que pegar uma criança, subir pra fazer uma cirurgia não sei aonde. Ou mãezinhas, pais que estavam lá 3 meses, 2 meses. Crianças que passando nasceram com perrengue. 600 gramas. Aí você Sim. fala, meu Deus, nossa. É complicado. Isso pra mim foi o que eu tô lembrando que deu ruim. E o deu bom? Vamos botar a vinhetinha. Com certeza o nascimento do meu filho, nossa senhora. Com certeza. Profissão é bom, carreira é bom, tudo isso é bom. Mas filho, nada. Casamento Nada é supera, bom. né? Quase que o jantar Já foi tava cancelado quase. hoje. Já tá com o celular aqui, eu vou cancelar esse jantar Não agora. esquece do meu presente, hein? Ó, isso aí é pra ganhar presente. Mas, gente, filho não tem Mas nada hoje o filho melhor, não. muda, Vocês né? concordam? Sim, com certeza. Sim, Muda a gente, a cabeça, né? Muda. Eu digo que é tipo, a gente muda de fase. Muda. Antes a gente era uma fase que gostava de sair, se divertir, beber, não sei o que. Hoje em dia é bom, só que diferente também, né? É uma coisa que você fica com os filhos, agora você curte mais ficar em casa, ficar com os filhos, assistir um desenho. No ninho, né? Com eles ali. É bem legal, é uma fase bem legal. Ai, pra mim não tem nada melhor, assim. É bem desafiador, mas... É deu legal bom. ver eles aprendendo, né? Assim, cada crescendo. dia aprendendo uma Interagindo. coisa nova. A gente foi num show esses dias, a gente chegou e ele falou assim, mãe, como é que foi o show? Eu falei, gente, ele só tem 4 anos. O The Killers? Ele tá perguntando. Não, a gente foi no Histórias, Sim. que teve Chitãozinho, Chororó, e Bruno Marrone, aquele povo todo. E aí ele chegou e falou assim, e aí, mamãe, como é que foi o show? Eu falei, meu Deus, ele já tá interagindo, Como é sabe? que ele é quando a gente vê na TV? Ele já entende. Nem liga pra mim, nunca ligou, né, amor? Não dá a menor moral. Ele não Nem entende a tchum. proporção, Ele não né? entende Os meus, ainda. quando a gente fazia ao vivo, eles assistiam, né, o podcast. Uhum. Aí eles falavam, papai, você vai pro podcast? Eu vou, Oh. não, pai. Eles ficavam Não, o bravos. Pietro fica assim, filho, como é que a mamãe fala na TV? Blá, 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 blá. É a professora do Snoopy, do Charlie Brown. Mas acho que é porque ele também já cresceu desde pequeno, já via você na TV, né? Então, Não, pra ele é a uma gente tem coisa vídeo bem dele comum. com meses, assim, Aham. olhando, assim. É muito vendo. comum pra ele, é natural. Pra ele é só mais uma Aham. profissão, como qualquer. E é qualquer. Sim. Né? E tirando essa parte do nascimento do filho, que é assim, é maravilhoso, mas também você tem uma outra. Você lembra de uma outra coisa que você queira colocar também, como um deu bom assim? No profissional? Pode ser. Ai, cobrir política. Era uma Foi coisa bom? que eu queria muito. Gostou? E eu tô Sente gostando. realizado. Acho que até pelo começo, Tô adorando. acho que não chegou a responder, não. A gente foi pra outro caminho, mas é uma parte que você gosta, então, Gosto. de fazer Gosto. política. Queria no início, acabei indo para outros, né, pra outros caminhos, que também foi extremamente importante. É o que eu falo que estar na rede cobrindo política é maravilhoso, mas foi importante a bagagem, Sim. né? Celebridade, essas coisas assim, de A Hora da Venenosa, você. Não fala mal da companheira de... Não, Mas não. sabe que eu apresentei o Balanço Geral aos sábados durante muito tempo. É. Muito tempo. E eu apresentava com a Sabrina Venenosa Aham. e com a Nath Bittencourt. Vocês conhecem a Nath? Nath Pittencourt. Ela é a substituta da Sabrina. Eu acho que eu sei quem E é. eu- sim. Esse nome não é... Qual a parte que eu mais gostava do Balanço, amor?
Da fofoca. Uma delícia, fofocar, falar mal dos outros, gente, é bom demais. É vigorante. Ganhar Glorifica. É incrível. Legal. Maravilhoso, amo. Amo. Mas assim, a política, eu não sei, parece que quando você chega na polícia, você fala assim, caraca, você não tá ganhando nada, você tá comendo salário, você não tá, né? Ninguém é rico que com política, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem um salário ali da classe trabalhadora. Né? Mesma Salariado, CLT, aquela coisinha, né? Que você fica lutando pra viajar pra Disney. Não tem aquela lista, não, que paga pra jornalista X falar bem, não existe isso, não? Nossa, achei que existia, ó. Mas assim, parece que quando você chega na política, você fala assim, caracas, agora, tipo, venci, assim, no jornalismo, sabe? É a impressão que você fala... Você acredita que você está contribuindo para a história, de repente, também? Com certeza, é isso. Mas o venci não é pelo salário nem pela fama, é muito mais pela importância do seu trabalho. Algo, sei lá, tô passando informação importante, né? Exato, eu tô fazendo algo pela sociedade, assim. Legal. Porque até para você combater, porque falando do jornalismo, que eu tava falando para vocês, policial, que também é importante... Mas a política está acima ali do policial, porque é graças às políticas públicas que você consegue trabalhar a segurança pública. Evitar esse tipo de coisa de insegurança, né? É como se a política fosse a base, assim, né? E então, para mim, é o melhor, assim. Daqui eu quero ficar velhinha cobrindo política. Legal. Então, acho que deu bom na profissão aí para cobrir política. Deu bom pro agro também. Deu bom pra tudo. Deu bom tá no Deu Bom. Você é versátil, né? O que precisar fazer política, da política ao agro, tá ali, né? Tô lá. Legal. Se quiserem, eu tô fazendo. Muito legal. Então, Narla, só tenho a agradecer a sua presença. Boa conversa. Gente, coração. Bem bacana. Posso fazer um coração? Faz o coraçãozinho. Adorei. Vamos fazer um coraçãozinho. Muito bom. Sem quebrar o microfone. Eu preciso fazer também? Vou fazer. Pronto. A gente vai ficar bem fofo. Aí... Pronto. Que lindo. E pedir aí pra galera seguir a gente, Deu Bom Brasília, @DeuBomBrasília. Segue a gente também no YouTube. Curta, comente, compartilhe esse podcast que foi bem legal. Narra, você quer deixar suas redes também? Ah, com certeza. Deu bom. Bomba demais. Mais ou menos. Narla Guiar. Bomba sim. Vamos bombar junto. Bora, né? vambora. Narla Guiar é o meu Instagram. Legal. No Facebook eu não mexo muito. Quer deixar alguma palavra pro pessoal que tá te assistindo? Eu posso deixar meu Pix. Pode também. É uma boa. Pode também. O pessoal paga nem a Mas gente. aqui o pessoal não tá Você quer pagando deixar alguma palavra assim motivadora? Meu Pix. O pessoal não tá pagando muito aqui, não. Eu não dei... Mas vamos lá, vamos tentar. A gente só quer agradecer então, Narla, obrigado pela conversa, Obrigada, pela disponibilidade de ter ótimo. vindo aqui. Imagina, o prazer todo foi meu. muito bom, a gente desculpa qualquer coisa também, a gente Imagina, conversou desculpa bastante coisa. Espero que tenha gostado, Amei, assim como a vocês gente são gostou ótimos. também. Adorei. Então é isso, muito obrigado. Adorei. Obrigada, A porta está gente. sempre aberta. Se precisar da gente também, do Deu Bom também, do serviço Deu Bom. Com Bombou? certeza. Vamos bombar, gente. Bombou. Então, valeu. isso aí. Obrigadão, galera. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau.